Só que conforme você vai crescendo, você precisa entender que você precisa de novas competências. Você precisa administrar melhor seu tempo, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de gestão, você precisa entender de financeiro, você precisa entender de quase tudo. E se você não virar isso, contrata alguém que saiba. Então o lance é você tá ali no meio, né? De você olhar pra você e você saber que você é foda. Pra mim, eu sou o melhor vendedor que existe. Legal. Eu posso não ser pra você, mas pra mim eu sou. Muitas das vezes o empresário, ele quer começar com uma ideia mirabolante, ele quer fazer marketing na internet, ele quer virar autoridade, mas tem uma coisa que funciona muito, irmão. Pega teu panfletinho lá e não precisa nem ser aquele panfletinho de gráfica, não. Escreve teu telefone ali, pode ser impresso na tua impressora, vai lá e fala: Yuri, me ajuda. Acabei de montar uma farmácia aqui, eu sou o dono, eu preciso da tua ajuda, compra comigo, cara. O cara não olha pro negócio dele como negócio. Vou te dar um exemplo. Mercado digital. Há pouco tempo descobriram que vendedor vende. Esses caras nunca precisaram botar time de vendas. Eles nunca precisaram ter um time de vendas. Por quê? Porque eles faziam um lançamento, mandava a pessoa pro checkout e o povo comprava e fazia milhões. Só que aí o mercado começou a sofisticar. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo, na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Hoje nós temos um convidado especial. O cara é um empresário de patente, não é aqueles empresáriozinho não, é empresário de verdade. Skin the Game tem uma história sensacional. Eu vou já apresentar esse empresário, mas antes de apresentar efetivamente, já quero fazer aquele pedido especial para você, que você já sabe qual é, pô. Dá aquela moral, me ajuda a trazer, me ajuda a me motivar a trazer gente aqui, continuar entregando esse conteúdo, trazer empresário que joga jogo de gente grande. Já deixa aquele like aí, compartilha esse podcast com algum amigo empresário que você conhece, que está precisando melhorar, alavancar os seus resultados e também se inscreve no canal. Lembrando que toda terça-feira, às 20h30, nós temos o podcast Comercial Faixa Preta, que é um podcast voltado para você que quer alavancar o nível da sua faixa no comercial, quer melhorar e potencializar seu comercial. Já são mais de episódios, né? 80? Mais de 80, Lucas? Mais de 90 episódios, em média de 30 a 40 minutos, a gente falando 100% de comercial. Tá? Eu tenho um cliente nosso, Lucas, tem um cliente nosso que é dono de franquia de emagrecento. Ele tinha 8 franquias, só com os conteúdos ele saiu de 600 mil para 1 milhão de faturamento. Hoje ele tem, aí depois ele entrou no nosso programa, hoje ele tem 16 franquias de emagrecimento. Tá? Só maratonando aqui, depois ele entrou com a gente e tudo mais. Tá? Então, se inscreve no canal aí. E também, às quintas-feiras, 20h30, tem esse podcast aqui, que é o podcast da Full Sales, onde eu trago convidados relevantes que vão agregar no seu negócio, que vão agregar na sua vida, na sua saúde, seja lá o que for. Tá? E também quero fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador Dom Pagamentos, que tem o dom de aumentar o lucro. Uma plataforma de pagamento com taxas super justas, D+2, dinheiro cai rápido, você tem como antecipar com taxas justas e eles são extremamente atenciosos. É a plataforma que a gente usa aqui na Full Sales para rodar e fazer nossas transações, que inclusive é a plataforma que vários clientes nossos usam. Eles têm eles têm máquina de cartão, eles têm link de pagamento, tem tudo, todas as soluções financeiras que você precisa. Sabe como é que é a vida de empresário, né? Quanto mais a gente consegue economizar nas taxas, mais a gente consegue botar dinheiro no nosso bolso, aumentar a margem e por aí vai. Então, em algum lugar dessa tela, aqui, ou aqui embaixo, aponta seu QR Code, vai lá conhecer eles. Ah, mas eu já tenho taxa boa em tal lugar. Pô, bate um papo. De repente, eles vão conseguir cobrir essa taxa sua, tá? Então, vai lá conhecer eles, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Inclusive, também são patrocinadores do evento da Full Sales, que vai acontecer um evento de 1.000 pessoas, onde nós falaremos de gestão comercial, estratégias comerciais, vendas e aquisição de clientes. Em breve a gente vai estar soltando a data desse evento que vai ser incrível. Mas sem mais delongas, vou chamar esse cara.
Ó, ele é dono da maior rede de farmácias de manipulação do Rio de Janeiro. Atualmente tem 20 farmácias e daqui a pouco tem mais, porque ele não para de comprar farmácia. O cara é o serial killer que compra todo mundo e conserta e faz a farmácia prosperar e tudo mais. Hoje, ele é presidente do grupo FSA Tecnologia Farmacêutica. Com vocês, Márcio Amaral. Fala, meu amigo. Obrigado, Yuri, aí, obrigado pela apresentação. Espero corresponder aí e ajudar a tua audiência. Parabéns aí pelo trabalho, resolvendo uma dor crônica de qualquer empresário, né? Setor comercial, sempre é um desafio. E vamos lá, espero ajudar vocês aí a conseguir os likes. Com certeza. Meu cara, vamos lá. Vamos começar do começo, cara. Quem é o Márcio? Da onde ele veio? Fala pra mim. Ih, Resume aí, porque eu sei que senão a história... tem muita história. Então, o Márcio é, como quase todo empresário brasileiro, né? Eu sou antigo, né? Eu sou lá da old school. A minha primeira empresa foi em 1991, provavelmente você não era nem nascido. Mas 91? 91. Era, pô. Sou de Era? 89. Ah, então tá bom. 89? Então, Tem 2 anos. bem cedinho. Mas é uma pergunta bem legal. Uma vez eu coloquei, a gente deu uma entrevista no jornal e isso viralizou. O Márcio sempre foi eu sou filho de português, né? Então, desde muito cedo, meu pai sempre teve essa veia de trabalho primeiro, né? Até antes do estudo, naquela época, era uma época mais difícil e tal. Então, ele sempre doutrinou os 3 filhos a trabalhar desde cedo. E eu comecei com 8 anos. E aí ele fez de tudo na vida, até que um dia ele resolveu montar um aviário. E aí ele montou lá no quintal de casa, um aviário bem pequenininho. E aí, literalmente, eu era criança com 8 anos que matava a galinha. Tudo começou ali, amigo. E aí, era uma vida muito simples, a gente não teve dificuldade de fome e tal, mas era uma vida muito simples, como era quase de todo mundo naquela época, né? A gente não tinha muita fartura, o mercado fechado ainda. E a gente trabalhava o tempo todo, estudava aquele meio período e o resto era trabalho. Só que o Márcio foi crescendo, o Márcio precisava ganhar dinheiro, e filho de português, quem tá vendo aí, quem tem pai português sabe como é que é. Português é mão fechada. Então a gente não ganhava, nem eu, nem meu irmão, nem minha irmã, a gente não ganhava nada. Fui ficando adolescente, falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Uhum. Eu preciso arrumar a minha história. E aí eu fiz um técnico de edificações, fui trabalhar fora, juntei meu primeiro dinheiro. Falei, cara, agora eu vou montar meu negócio porque eu fui criado em negócio, né? Meu pai sempre teve negócio, então o trato com clientes, desde muito cedo a gente tem essa veia de negócio. E aí quando eu juntei minha primeira grana, eu falei, cara, eu vou montar um negócio. E aí meu pai falou, legal, monta um aviário. É o que você sabe fazer. E eu falei, pai, nem morto. Eu tinha um problema muito sério, né? Porque eu literalmente andava fedendo, velho. Quem já trabalhou com aviário, acho que aviário hoje não é muito mais comum, Não, mas não é legal. não é... Então era ruim de arrumar namorada, era difícil pra tudo. Eu falei, cara, não vou montar um aviário, senão não vai dar certo. E aí, 17 anos, você imagina, foi meu primeiro negócio. E aí eu falei, cara, eu vou montar uma farmácia. E por que que eu escolhi farmácia, né? Não teve business plan, não teve estudo de mercado, não teve nada. Não teve MVP, não teve nada. O que me definiu para essa escolha foi o fato de que o balconista naquela época andava de jaleco, ele andava de branco, ele ficava limpo, ele ficava, parecia um médico. Carai, que legal. E eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Que Eu quero legal. andar limpo, eu não quero mais andar com cheiro de galinha. Foi nesse nível. E aí foi difícil, né? Numa época que não tinha informação, não tinha internet. Então, literalmente, as dificuldades eram completamente distintas da galera que empreende hoje. Mas eu abri, com a ajuda do meu pai, ele me emprestou ali, a nossa casa tinha um quartinho, a gente abriu para a rua, uma lojinha de 20 metros quadrados, era eu, abri e fechava. É por isso que para mim ser empresário é muito menos glamour e muito mais Mão na massa. mão na massa, né? Dificuldade ali do dia a dia. E ali começou tudo. Abrindo caixinha de remédio, lendo bula. Eu abria com gilete para não danificar o remédio, porque você não tinha onde ter acesso à informação. E eu vi que para o meu cliente comprar, a informação era muito importante, né? Eu precisava conhecer o meu produto. E eu sei literalmente a maioria das bulas de todos os medicamentos industrializados, você pode imaginar. Eu lia tudo, eu passava o dia inteiro lendo aquilo. Não tinha muito movimento, então eu lia Caraca. literalmente todas as bulas. Isso você não tinha começado a faculdade? Não, não.
17 anos, eu tinha terminado o curso técnico de edificações, foi onde eu consegui juntar o dinheiro, né? Eu trabalhei Uhum. numa empresa que ela existe até hoje, é a Concremate, e é ali que eu juntei meu primeiro dinheirinho, comecei como estagiário, depois eu virei funcionário, e eu montei a farmácia. E aí teve uma época no Brasil que surgiu a ideia de que para ser dono de farmácia tinha que ter o curso de farmácia, né? Foi onde eu fiz farmácia. Mas eu sou formado em TI. Eu comecei TI com 17 anos, me formei em TI, depois eu fiz farmácia, me formei em farmácia. Com 17 anos, então, você já abriu uma Já farmácia. abri uma farmácia. Era qual o tamanho dessa farmácia, mais ou É menos? muito pequeno, era uma farmacinha de, cara, era 3 por 8, assim, era uma coisa, mas era Caraca, drogaria, tá? com 17 anos, irmão. 17 anos. Caraca, como é que era pro cliente chegar lá e ver o moleque de 17 anos vendendo medicamento? O dono. Boa pergunta. Você tinha funcionário na época ou era só Não, não. Márcia? Era eu e eu, né? Almoçava na farmácia, dormia. Rapaz, que eu acho, tá? E aí, falando muito do que eu falei ainda há pouco, do glamour de ser empresário, né? Hoje são 300 funcionários, enfim. Eu tenho secretário, olha que loucura. Mas naquela época, não. Eu acho que tem um marketing que ele funciona muito, e eu dou muito conselho para essa galera que está começando, né? Tem uma frase que é muito poderosa e eu uso desde aquela época. Para mim, um dos melhores marketings é aquele de frente com o teu consumidor final, e é quando você pede a ajuda dele. Muitas das vezes o empresário ele quer começar com uma ideia mirabolante, ele quer fazer marketing na internet, ele quer virar autoridade, mas tem uma coisa que funciona muito, irmão. Pega teu panfletinho lá e não precisa nem ser aquele panfletinho de gráfica, não. Uhum. Escreve teu telefone ali, pode ser impresso na tua impressora, vai lá e fala: Yuri, me ajuda. Acabei de montar uma farmácia aqui, eu sou o dono, eu preciso da tua ajuda, compra comigo, cara. Se tu não comprar, eu não vou ter cliente. E aí, quando você recebe esse pedido de um dono, velho, tem uma Uhum. diferença. Tu fala, pô, eu vou ajudar esse moleque. E foi isso que eu fazia. Eu ficava Que em frente à legal. minha loja ali, todo mundo que passava, e olha, acabei de abrir a loja aqui. Não compra lá no centro, não. Eu sou de Campo Grande, né? Aham. E essa loja era num bairro. E eu falava, não compra lá no centro, não, compra comigo aqui. Eu vou tentar fazer um preço bom, que a senhora precisar, eu te ajudo. E ali começou a minha história. E aí, é, é, quem recebe esse tipo de pedido fala, eu vou ajudar esse moleque. Muita gente não liga. Uhum. Mas, cara, é uma frase poderosa. Quem estiver ouvindo, eu desafio a usar ela no dia a dia. Vai lá, entrega o panfleto no teu cliente, fala que você é o dono e fala que você precisa dele. Fala, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Senão eu não consigo manter minha loja aberta. Funciona, irmão, eu duvido. E foi assim que eu fiz para tudo, né? E aí, como é que foi? Tá, 19 anos, você abre a farmácia. Como é que foi o processo de crescimento dessa farmácia? Boa, legal. Então, a gente foi. Eu nunca tive um fundo que investiu, eu nunca tive sócio, né? Então, assim, sempre foi crescimento orgânico. Por isso, talvez um crescimento mais lento, né? Hoje você é muito comum. Naquela época acho que nem existia fundo no Brasil. Uhum. Mas hoje é comum. Você pega a grana, investe, escala teu negócio, alavanca, trabalha no vermelho. Não. Meu negócio foi criado em cima de caixa, irmão. Sempre teve caixa positivo. Eu sempre fiz com recurso próprio. E aí a gente foi crescendo. A loja ficou maior. Eu reformei o prédio. Era a casa do meu pai. Acabei expulsando ele de lá. Reformei o prédio. Fui para uma loja maior. Fui para uma outra maior. E aí ela ficou grande. Aí eu tive que contratar gente. E aí depois a gente abriu uma filial no mesmo Isso bairro. com quantos anos? 18, 19 anos eu estava abrindo uma filial. 19 anos tá abrindo uma filial. É, Caraca, velho. Caraca. E aí, E quais foram os desafios que você enfrentou nessa época? então, ter uma farmácia é diferente de ter duas, que é diferente de ter 20. Uhum. E aí, falando especificamente, né, para quem está passando essa dor nesse momento, deixa eu dar um conselho para vocês. Quando você tem uma farmácia, quando você tem um negócio, né, qualquer negócio, e você está ali 24 horas no balcão, é mais fácil você corrigir. É mais simples. Eu não vou dizer que é mais fácil, mas é mais simples, porque você está ali do lado. Então, a atenção, a correção que você dá no teu colaborador, o esporro, né, vamos lá falar assim, o esporro que você dá nele, daqui a pouco você corrige. Você fala, cara, não é assim que eu quero que você faça, não. Só que você tá com ele o dia inteiro, irmão. Ele vai ficar puto. Só Uhum. que daqui a pouco tu fala, e aí, irmão, tô chateado, né? Vamos junto. Uhum. O próximo tá chegando. Quando você tem duas lojas, tu já não pode mais ter esse tipo de atitude. Porque esse cara vai ficar puto contigo, é normal, é o dia a dia, irmão, é cansativo. É Uhum. 12 horas juntos, é difícil.
Se você chama a atenção desse cara de uma maneira um pouquinho mais rude, mais num tom acima, e você tem que ir para outra loja, não tenha dúvida, irmão, ele vai descontar no teu próximo cliente. E o Uhum. teu cliente não tem nada a ver com isso. Irmão. O teu foco tem que ser sempre num bom atendimento, no resultado. Você tem sempre que estar olhando no cliente. Então muda um monte de coisa. Estou te dando um exemplo simples aqui. Sim. A gestão de pessoas já é diferente. Já não dá para você Uhum. chamar a atenção desse cara. Por exemplo, o contas a pagar, o financeiro, que você fazia na hora vaga ali entre um cliente e outro, já fica mais difícil. Você já Uhum. vai ter que começar a criar processos, né? Senão você começa a se enrolar. Você vai para a terceira loja, você já muda, você já precisa de alguém de back-office. Uhum. Você já precisa de alguém organizando a bagunça. Então, eu acho que são momentos do empresário, né? E você precisa mudar de acordo com esse crescimento. Senão fica difícil. Se você achar que você ainda é um balconista, porque eu fui balconista, irmão. Eu comecei como balconista e fui balconista a vida inteira. E talvez tenha sido a profissão que mais eu me sentia confortável, né? Eu fui criado ali, era a minha zona de conforto. Só que conforme você vai crescendo, você precisa entender que você precisa de novas competências. Você precisa administrar melhor seu tempo, você precisa entender de pessoas, você precisa entender de gestão, você precisa entender de financeiro, você precisa entender de quase tudo. E se você não virar isso, contrata alguém que saiba. Cara, mas como é que tu teve a maturidade de entender tudo isso, cara, com 19 anos? Aonde tu buscou? Foi divino? Foi uma sorte? Cara, como é que tu teve essa maturidade? Yuri, Porque, vamos lá, com 19 anos, irmão, eu com 19 anos, eu, Yuri, eu tava atrás de um computador. Na verdade, com 19 anos, eu tava no quartel, aproveitando as festas militares e aloprando na vida. É isso que eu tava fazendo com 19 anos. alguém riu aí. Foi aqui. Como é que você teve essa maturidade, cara? Com 19 anos você já ter esse nível de maturidade para tocar duas farmácias naquela ocasião. E, cara, tocar farmácia não é fácil, porque a minha família já teve farmácia. Então eu já fui balconista de farmácia lá em Jardim América. Né? Então eu vi que não é fácil, né? Só uma situação. A minha tia, na época, comprou a farmácia, ela não pesquisou a fundo na farmácia, ela comprou a farmácia toda zoada, ela não sabia, porque não tinha ainda noção, né, de ser uma empresária, ela é farmacêutica, minhas duas tias são farmacêuticas, elas sabiam fazer trabalho de farmacêutico, não Sim. trabalho de empresário. E aí comprou a farmácia, um belo dia a Anvisa bate lá e fala assim, olha, amanhã, daqui a uma semana eu volto. Se não fizer isso, 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 eu fecho a farmácia. Aí minha tia se endividou inteira e a Anvisa nunca mais voltou. Né? Nunca mais bateu lá, nunca. E eram coisas assim, idiotas. É o ar-condicionado, porque tem que estar aqui, não tá aqui e tudo mais. E aí, cara, eu sei que tocar farmácia não é fácil, porque é uma legislação extremamente rígida, né? Que pode dar uma merda federal por qualquer coisa. E meu tio, que era casado, que era pai do meu coisa, falecido Antônio, se fudeu com Polícia Federal na farmácia dele, uma merda federal, mas ele tinha feito umas merdinhas lá também. Cara, como tu teve essa maturidade? Porque não é fácil tocar farmácia. Não. É um setor muito regulado, né? Sim. Você tem Anvisa, você tem Vigilância Sanitária, você tem Polícia Federal, é um setor muito regulado. Cara, eu podia responder aqui um monte de coisa para você, mas na verdade é tudo mentira. Você não tem essa clareza, você não tem essa maturidade. E aí trazendo para minha realidade, e aí falando para quem tá passando por isso, você não vai ter, velho. Você imagina no 95, 2000, não tem internet, cara. Não tem, você não vai ter essa maturidade, você vai tocando. E os problemas vão surgindo e você vai tomando decisões que talvez você nem saiba o quanto elas são importantes para aquele momento, mas que o tempo vai dizer. E você vai errar e você vai acertar. Tomara que você acerte mais que erre. Uhum. Mas não dá para ter essa clareza com aquela idade. Falar que eu tinha, mentira, não tinha. Só que era muito mais importante para mim chegar no final do dia com os meus clientes bem atendidos, sem falta, sem ruptura de estoque, do que qualquer outra coisa. Falar, mas você entendia de DRE, você entendia de processo, de KPI. Esquece, nada. Ali era cliente bem atendido, chama todo mundo pelo nome e agradece e manda voltar, irmão. É simples Era o assim. básico bem feito. É o básico bem feito. E funciona, Yuri, eu tô te Uhum. falando. Hoje essa galera fica muito preocupado de achar uma ideia
que vai deixar ele rico e tal. Eu passei alguns perrengues na minha vida, e aí lá na época do meu pai, né? Algumas loucuras. Meu pai uma vez me mandou ir pro banco. Na época você pagava boleto no banco, você tinha que Uhum. levar dinheiro, né? Eu falei, pô, legal, pai. Eu morava em cima. Eu falei, vou trocar de roupa. Ele falou, você vai trocar de roupa porque você tem vergonha do que você faz? Eu falei, não, não tô vergonha, só que eu tô sujo de sangue. Eu tô fedendo. Ele falou, você vai assim mesmo, irmão. Você come desses aí. Você mata a galinha pra sobreviver. E tu vai pro banco, irmão, tu passa perrengue, nego te olha Caraca. atravessado, você não entra em loja, nego acha que você vai roubar. Então, com muito cedo, eu decidi que ia ser rico. Não importa se fosse farmácia, se fosse mercearia, qualquer coisa, eu decidi que ia ser rico. Ser pobre não é legal. Falei, cara, Uhum. eu quero ser rico. E aonde eu tivesse, eu tinha uma mentalidade do seguinte: eu vou performar, eu vou ser o melhor aqui. Só que você faz isso, irmão, no dia a dia, você não consegue parar, planejar, imaginar 10 anos à frente. É muito difícil. Essa Uhum. clareza que você perguntou, não tem. Ainda mais num jovem. Você vai tocando o negócio. E aí você vê, cara, fiz isso aqui, não deu certo. Caraca, aqui performou. Caramba, tô ganhando dinheiro. Vou montar a segunda. Tô ganhando dinheiro, vou montar a terceira. Quando eu montei a terceira, eu quebrei. Eu quebrei uma loja. Uma delas, não Uma foi delas, não todas. performava. E Quebrou aí, de leve. eu quebrei na junta. E aí você vai lá, pô, quais dos 4P estão errados? É praça, é preço? Aí você fala, cara, naquela época eu não entendia de 4P, velho. Só que eu fui lá e falei, tem uma coisa errada, a gente tá gastando mais do que tá vendendo. E aí você chama o time, fala, galera, na época telefone era caro, olha que loucura, internet, tinha umas coisas muito doidas. Só depois de meia-noite ou no Luz, sábado depois das 2 e domingo o dia inteiro. você me lembrou de um caso especificamente legal para quem tá nos ouvindo. Eu quebrei uma loja. E eu falei, cara, eu vou lá entender. Eu já tinha um gerente. Eu falei, cara, você está quebrando. Eu preciso que você reduza esse tipo de custo. Porque quando você reduz custo, vai direto para o lucro, né? Não Uhum. adianta você aumentar a venda com uma operação ruim. Reduz esses custos para mim. Não reduzia. Eu falei, como é que não reduz, cara? Não, não reduz. Aí telefone alto, luz alta, tudo alto. Eu fui conversar com a galera. Eu falei, galera, a gente vendia 50 mil. Olha como é que eu lembro. A gente vende 50 mil, essa farmácia tá ruim. Eu vou fechar ela e vou abrir em outro lugar. E acabou que a gente performou. A praça era muito ruim. Mas quando eu conversei com o time, eu falei, galera, a gente vende 50 mil. Quanto você acha que eu boto no meu bolso desses 50 mil? Na cabeça deles é 40. Ele falou, Márcio, essa pergunta é muito indiscreta. Eu falei, não, irmão, fica à vontade, responde para mim. Quanto você acha que eu ganho? A gente vende 50 mil. Cara, ninguém falou menos de 30 mil. Olha o nível de Aham. conhecimento, de maturidade do meu time. Tu acha que esse cara que pensa que eu ganho 20 mil numa farmácia que vende 50, ele vai economizar luz, irmão? Não. Ele vai economizar telefone? Não, nunca. Você tá louco? Ele vai fazer opção na venda? Ele vai pensar em cross-selling? Vai pensar em nada, que hoje, na época não era isso, mas eu queria que ele Aham. aumentasse ticket, eu queria que ele... Esquece, irmão. Então é outra gestão, é outro game, é outro jogo. Aí quando tu falou, qual foi a cara deles? Tu falou quando você Não ganha. adianta você falar. Ah, tu não falou quando você Eu ganha. falei, mas não adianta você falar. Uhum. Porque o cara não acredita. O Não. que eu fiz? Eu trouxe uma revista do segmento, na época era ABC Pharma, e mostrei pro cara. Falei, irmão, olha aqui, ó. A farmácia dá 5% de lucro. Não é a minha farmácia, é a farmácia do Brasil. É o mercado. Aí ele falou, 5% mais 2.500. Você ganha menos que eu? É, o jumentinho. Aí eu falei, não, irmão, eu não ganho menos que você, porque isso aqui são farmácias que vendem 100 mil, a gente vende 50, eu não ganho nada. Por isso que eu tô fechando. A gente tá indo para outro lugar. Só que se você não mudar a postura no outro lugar, você tá fora, eu vou ter que te mandar você embora. Porque senão a gente não vai performar. É sangue nos olhos, irmão. O cliente não pode sair sem remédio. O cliente chegou, não tem remédio, fala que vai entregar na casa dele. Dá teu jeito, encomenda. Então, assim, cada case é um case, irmão. Cada caso é um caso. Tá falando de farmácia, mas tem a galera aí que tá passando esse perrengue com mercearia, Total. com qualquer coisa. Então, assim, é um caso real que se eu não levasse essa informação para mudar o mindset da galera, não ia rodar. Eles iam continuar tomando dinheiro, né? Não ia rodar. Aí então, 3 farmácias. Tu chegou a ter quantos no Assim, máximo? aí a gente teve 6 drogarias. Essas farmácias eram drogarias, tá? Aham. Qual a diferença de farmácia e drogaria? Tá. É que a drogaria, inclusive, não é nem mais um termo que se usa no Brasil. É farmácia com manipulação e farmácia sem manipulação. Eu tô falando de farmácia sem manipulação. Eu tô falando de uma Tá. Pacheco, Raia da vida. Antigamente, quando era falado então, drogaria era sem Era manipulação e sem manipulação. farmácia era com manipulação. É.
Na verdade, em 2004, eu achei que eu deveria voltar a estudar e aí fui fazer farmácia. Na universidade que eu descobri o mercado magistral. Tá. E aí, 2004 não, eu entrei em 2000, em 99. Em 2004 eu me formo. E aí lá eu conheci o mundo magistral. E aí eu saio em 2004 e monto a minha primeira farmácia de manipulação. Existe até hoje, se chama Fotossíntese. Então você, ainda com as drogarias, Ainda com as drogarias. você E aí montou, tá. eu tive esses dois plays. Eu tinha as drogarias e tinha as farmácias de manipulação. E aí, com um foco muito maior, porque ainda era o maior business, as drogarias, né? Eu estava com 6 lojas, tinha comprado algumas lojas. Já tava dando grana, já? Já. A gente vendia, na época, nas 6 lojas, 2 milhões Tu mês. tirava quantos pro labore pra você ali naquela época? Cara, o lucro das drogarias variava em torno de 5 a 10%. Então, por aí você imagina. 2 milhões, 5 a 10%, tava Você tirava aí. 100 mil, mais ou É, menos. eu nunca tive Prolabore, né? Tu reinvestia. Não, não é por isso, não. É porque o Prolabore você paga imposto, né? Ah, tá. Dividendo, não. Então a gente nunca teve a Sim. cultura de Prolabore. O meu olhar sempre foi na última linha, Yuri. Eu Legal. sempre olhei caixa. Tem que dar dinheiro, velho. Eu não vou ficar bancando. Então, assim, a gente sempre foi retirada. Mas Mas ali. retirava e dava uns 100k. Pô, Cara, não em que retirava ano nada, isso? retirava nada, tudo misturado. Pessoa física, pessoa jurídica. Hoje eu escuto essa galera da internet aí, começa separado, começa. Cara, Não dá, velho. No começo ali é na raça, irmão. eu tenho as minhas teorias, acho que você, sim, não quero ser cancelado. No teu caso, você. Mas, velho, vai do jeito que tá, irmão. Descobre isso. Tu vai ter medo, tu vai ter dúvida. É aquilo que tu falou, não tem clareza. É junto. Só que você precisa preservar a caixa. Você não Uhum. pode ser maluco, né? Demora a ficar rico. Eu costumo falar isso na empresa, demora a ficar rico. Tem gente que já começa a ganhar dinheiro, ele acha que tá rico. E aí ele começa a gastar o que ele não tem. Demora a ficar rico, fica rico de verdade. Investe no negócio. Achou um negócio que dá dinheiro, reinveste, reinveste. Quando tu tiver rico, fala, eu tô rico. Aí tu pode gastar com carro, mansão, a não ser que isso faça parte de uma estratégia de investimento. Aí tudo bem. Uhum. Mas demora a ficar rico. Então, naquela época, a gente tinha as drogarias, e aí eu comecei a investir em manipulação, né? E aí eu vi que a margem era muito maior. Hoje o mercado magistral deixa 15 a 20%. E aí eu comecei a olhar, caramba, na época eu deixava mais, tá? 20, 25. Eu comecei a comparar um mercado com o outro, eu falei, porra, Esquece. não dá. E eu sou diretor da Ascoferj, né, uma associação. Uhum. Então a gente tem muita formação lá. E eu comecei, e aí nessa época, assim, já um empresário mais maduro e tal, tô falando de agora, 2018, Ah, tá, 2019. 2018. Ah, então você tinha. Foi agora 2018 tu fez? Tu fez faculdade em 2014. Não, 2000, me formei em 2004. Ah, então. Montei a manipulação e a gente foi crescendo com os dois Tá. braços, drogaria e manipulação. 2019 eu vendi as drogarias. Pouquinho antes Qual ali da foi o ponto de virada pra decisão. você falou? Deixa eu sair daqui e focar aqui. Então, Porque. e aí sim um pouco mais estratégico, né? Eu vi que as grandes redes já estavam invadindo os bairros, e eu Uhum. era farmácia de bairro, embora com faturamento representativo, mas eu era drogaria de bairro, e aí eu vi esse movimento. Pacheco, droga, não dá Não. para competir com esses caras. Droga Raia, Pacheco, as grandes redes com essa estrutura de descentralização, Uhum. enfim, de estar entrando em lugares menores, em praças menores. E eu falei, cara, eu não vou brigar com esses caras. Você ia se E arrebentar. aí eu vou sair. E aí a gente foi vendido para uma grande rede. A gente fez um M&A lá e aí eu saí do negócio. Enfim. E aí eu foquei toda a minha energia na manipulação. Por quê? Qual foi? O que eu pensei, cara? Eu melhor ser um peixe grande, eu ser a Pacheco da manipulação, do que eu ser comprado, ou do que eu estar brigando com esses grandes caras. E aí foi onde a gente pegou a energia e focou todo na manipulação. E aí começou a escalar o negócio. Eu tô pensando aqui, né? A manipulação não me vem nenhum grande player na cabeça. Assim, no sentido de, cara, uma grande que tá. Que dominou a parada tipo farmácia. Farmácia, tu vem na cabeça. É. Droga Raia, Pacheco, Drogas Mil, Venâncio. Então, pum, farmácia de manipulação, não. Então eu vejo que esse movimento teu foi um movimento muito estratégico de fato. Porque o que que você fez, provavelmente? Tu vende as 5 drogarias, pega o dinheiro e compra a farmácia de manipulação. Eu imagino que tu fez isso. Sim, sim. A farmácia de manipulação, embora comum, né, talvez para algum
A gente ainda é um mercado muito pequeno, a gente não tem 5% do mercado de saúde. É muito pequeno. É muito ínfimo. E aí a gente vive numa bolha. Quem usa, conhece, mas você pergunta, tem um monte de gente que não sabe o que a gente está falando. E eu vou até explicar o que que é, para quem está nos ouvindo e não conhece. Farmácia de manipulação, galera, diferente da drogaria que tem um medicamento pronto, né? E aí você é obrigado a se adequar ao que existe na prateleira. Não, a gente faz um medicamento personalizado para você. É uma medicina diferente, é uma medicina mais integrativa, Uhum. é uma medicina que tem que te olhar de forma Total. única, porque ele praticamente ele desenvolve um medicamento que vai resolver uma dor sua. Então a farmácia de manipulação, ela é muito mais personalizada, quer dizer, ela é a personalização da medicação. Então você não precisa se adaptar ao que existe. Eu me adapto ao que você precisa. Total. Se você precisa de tantas miligramas, é o que eu vou fazer para você. Só para contextualizar a galera que está ouvindo. E aí a gente começou a investir no braço da manipulação. E aí, sim, a manipulação, se você acha que a drogaria é regulada, amigo, você imagina você ter que fazer o medicamento. Tá aqui. Literalmente, um erro ali, você mata uma pessoa, né? É. Então, a cobrança é muito maior, a Anvisa é muito exigente. Então, essa dificuldade, enfim, a dificuldade já fala por si só, mas ela também cria uma barreira de entrada muito grande. Nem todo mundo quer surfar essa onda, porque o risco é alto. E aí, devido a isso, você tem uma margem melhor, enfim. E a gente está nesse momento de consolidação. Quem estiver nos ouvindo, que tem uma farmácia de manipulação, que queira vender, me procura. Ou seja, o homem tá com dinheiro. Eu sou conhecido no mercado como comprador de farmácia de manipulação, por incrível que pareça. Mas é a melhor coisa que tu faz. É muito mais fácil eu comprar uma farmácia e transformá-la na minha rede do que montar uma do zero. A gente também já montou muita. A Mas é gente. muito mais fácil eu Sim, assumir e virar, sim. virar Eu gosto de bandeira. fazer os dois. Na verdade, a gente tem um plano, a gente formatou a marca agora, a marca mais antiga que é a Princípio, né? Hoje nós temos a Princípio e a Fotossíntese embaixo do Qual guarda-chuva a e diferença delas? Branding? brand. Na verdade, eu criei a Fotossíntese em 2004 e aí em 2010, a Princípio era a maior rede da Zona Oeste, né? Já era uma marca de, hoje tem 35 anos, acho que tem 37. E ela sempre foi o meu alvo, sabe? Quando a gente montou a Fotossíntese, inclusive foi onde eu fui fazer o benchmark, né? Eu procurei o Legal. dono da Princípio para perguntar como é que era o mercado e tal. E hoje, inclusive, eu sou inquilino dele. Ele não, né? Infelizmente faleceu, perdi um grande amigo. Mas, a princípio, sempre foi o meu grande alvo, assim, no intuito de uma farmácia séria, que trabalha com qualidade, que entrega um produto bom. A gente sempre mirou neles. E aí, em 2010, eu faço um all-in assim na vida, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou comprar a princípio. Aí, uma loucura, porque. Tu é, raspou teu caixa pra comprar? Não, você não faz ideia. Quase deu fim de casamento. Cara, eu penhorei minha casa, velho. Que isso? Foi nesse nível, assim. Eu sou muito arriscado no mundo dos Você é negócios. ousado, vida louca. A minha mulher traz um equilíbrio que eu acho fundamental num casamento. Mas foi all-in real, cara. Assim, eu tava devendo, fiquei devendo 3 milhões no banco, eu tô falando de 2010. 3 milhões? 3 milhões, pagava uma parcela de 150 mil mês. Tu Penhorei pegou quanto na casa, princípio? 5 milhões. Tu, pum, 5 milhões sem ter porra 5 nenhuma. milhões. Tu tinha quanto de caixa na época? Eu tinha um apartamento da minha mãe, que foi no negócio, eu tinha meu carro, o banco emprestou um pouco, pedi dinheiro a sogro, foi nesse nível, amigo. Pessoal, não façam isso, tá? Deu certo, Eu não tinha juízo. mas poderia dar muito errado. Cara, Caraca. foi nesse nível, assim, eu raspei literalmente o caixa. Eu tinha de dinheiro próprio, Yuri, sem exagero, 300 mil reais. Minha irmã me emprestou 100 mil, minha mãe me deu um apartamento. Mas tá, mas essa loucura teve um método. Ou não teve? Ou você sentiu algo, algo divino, Deus soprou no seu ouvido, ou você falou, Não, foda-se, vou comprar. O que que aconteceu? Qual foi o racional? Qual foi o racional por trás dessa tá. compra emocional? Porque isso aí foi emoção. Então, assim, não foi Deus e uma ova, né? Deus está sempre soprando no meu ouvido, graças a Deus, por mais que eu não mereça. Eu acho que foi assim, é uma soma de influências, de confiança. Lógico, era um mercado que eu dominava, era um mercado que eu conhecia, Tá. eu já estava ali há 6 anos naquele mercado, basicamente. Já tinha testado, já tinha aprovado, já tinha um relacionamento médico forte.
Então era um mercado que eu sabia. Por isso que eu compro farmácia com muita facilidade. Cara, não precisa de fazer O pessoal chega na tua porta. plano de negócio. Chega na minha porta e eu não preciso. Eu olho para a farmácia do cara, desculpa. Eu olho para a farmácia do cara, Já sei. pego 5 indicadores, eu já sei aonde eu preciso mexer, como eu preciso mexer, onde eu preciso ajustar. Ah, legal. E a princípio ela vinha ali, né? Ele passando por um processo de sucessão sempre é difícil, né? Mas eu, na minha arrogância barra ignorância, achava que podia consertar aquilo, que sabia o que fazer com aquilo. E eu tinha sinergia dos players, né, cara? Eu não precisava, pra você ter noção, todo o back-office foi unificado. Todos os reps de rua, né? Os representantes, que hoje são os field sales e tal, eu unifiquei. Então, assim, eu já entrei cortando custo. Eu já peguei uma empresa que eu comecei, ó, corta aqui, porque eu já tenho essa estrutura. Então é mais fácil Já para mim, sabia exatamente o que quando fazer. quer dizer, é mais fácil, né? Você tem choque de cultura, você tem um monte. Você imagina uma Dor de empresa. cabeça, Eu cara. vendia metade da princípio. A princípio vendia quase 1 milhão, eu vendia 500 mil. Era assim. Acho que eu vendia 400 mil nas lojas da fotossíntese. Então, quando um pequeno compra um grande, né? E aí é aquilo que a gente estava falando no início, né? Cara, o empresário tem que entender de tudo, tem que olhar para tudo. O time ele vem desanimado, porque até ontem a gente era inimigo de porta. Naquela época era nesse nível, cara. Não compra na fotossíntese, não compra na princípio. Era essa loucura. E aí a fotossíntese compra a princípio. E aí esse cara ele vem com sangue nos olhos. Ele não gosta de mim, ele não quer saber de mim, velho. Até ontem eu era o cara que ele tava O inimigo a brigando. ser batido. É, Da puta que tirou venda de mim. é isso. E Caraca. aí você tem que unir essa galera, você tem que fazer a galera entender que agora é um time só, você tem que alinhar a cultura. Naquela época ninguém falava de cultura, mas a gente entendia que existia ali uma energia que você tinha que trabalhar. E aí eu saí, sei lá, de 30 funcionários para quase 200. Caralho. Deixa eu fazer. Eu tô. Tu chegou e falou pra tua mulher depois que você comprou, comprei, penhorei a casa e eu comprei uma farmácia. Foi assim ou você chegou a pedir? Cara, eu acho que ela tá ouvindo agora, acho que ela tá mentira. Eu não pedi, cara. Não falo isso com orgulho, tá? Eu nunca dividi com a minha esposa as minhas decisões estratégicas. Até muito pouco tempo, tá, Yuri? Isso eu trouxe do meu pai, né? O meu pai tinha uma máxima que é o seguinte: se vai sofrer, sofre um só. Uhum. Se você vai perder sono, e eu sei do que eu tô falando, eu sei de quantas noites eu perdi, perde você só, irmão. Não divide, principalmente com quem não vai mudar muito a tua decisão. Então, não, ela não sabia. Eu penhorei a casa sem ela saber. Depois ela ficou sabendo, mas já era tarde demais, já tinha dado certo. É que na minha cabeça, velho, é Ah, tipo assim. depois que deu certo que ela ficou sabendo? Ela não soube. Deu certo. Acho que até o dinheiro. Deu certo, a princípio deu certo, ou você comprou a princípio a não saber que você tinha comprado a princípio? Não, ela soube que eu comprei a princípio, só que ela nunca se envolveu na parte Ah, tá. financeira. Ela não sabia. Não. Quando ela perguntava, eu falo, deixa comigo, tá tudo certo. Aí por dentro você falava assim: Fudeu, não sei, se der caralho, cu merda, na ela não tem mão. onde dormir, velho. E aí, ela não sabia nem que eu fui pedir dinheiro pro pai dela. Eu fui pedir dinheiro pro pai dela. Acho que foi a melhor coisa que ele fez foi não ter me emprestado. Ele não tinha, coitado. Mas assim, eu fui pedir amigo do meu pai. Cara, e aí é isso que falta, eu acho, hoje nessa galera que tá querendo empreender, sabe? O pessoal tá muito preocupado com business plan, o pessoal tá muito preocupado em fazer estudo de mercado. Não é que isso não seja importante, irmão, mas faz. Vai com medo mesmo. Abre um negocinho pequeno, não precisa ser um negócio disruptivo. Abre um negócio que é só conveniência, é uma mercearia, é uma farmácia. E ali tu vai vivendo essas dores que a gente está discutindo aqui. É muita dor, irmão. É muita Uhum. Ser dúvida, é muito empresário, você é erro. maluco. Cara, tu falou um negócio interessante. Eu tenho essa mesma filosofia que você. É, eu também não compartilho decisões estratégicas com a minha esposa. Não pelo sentido de não confiar nela, mas pelo sentido que a crença dela e a segurança dela vai gritar. E muitas vezes, né, a gente tem que tomar decisões ousadas e arriscadas para ter cara, para dar uma vida boa para nossa família, né? Então, aconteceu até uma situação também bem interessante. A gente estava eu fiz um encontro do grupo de negócios que a gente tem chamado High Sales lá no condomínio Porto Belo.
Aí depois a gente alugou 3 lanchas, foi pro mar lá em Angra, foi bem legal. E aí tinha um garoto, tinha um acelerado nosso lá que tava na dúvida se vinha ou não pra esse produto, né? Fazer o upgrade. E eu sabia que ele queria, né? Então eu subi lá na lancha e falei assim, irmão, qual é o teu medo? Aí tava ele e o sócio, né? Aí ele olhou assim e falou assim, não. Aí o sócio dele falou assim, não, cara, é porque ele quer conversar com a mulher dele, né? E ele já tinha tido um puta resultado com a gente. Então ele tinha dinheiro pra fazer esse upgrade, tinha caixa. E aí eu virei pra ele e falei assim, irmão, tu me considera como mentor? Aí ele, sim. Aí eu falei pra ele, vou ser bem claro com você. Mulher gosta de homem que bota pau na mesa, que bate no peito e fala, deixa comigo, eu vou fazer acontecer. E eu falei pra ele, se a minha mulher tem uma vida boa hoje, se a minha mulher anda de BMW, se a minha mulher viaja de classe executiva, se a minha mulher mora numa casa de 3 andares, é porque eu assumi riscos. E se eu não tivesse assumido, ela não teria a vida que ela tem. E se eu tivesse perguntado muitas decisões que eu tomei, ela falaria por proteção e por me amar pra eu não fazer. Então, É isso. irmão, toma decisão, porra. Tu é homem ou tu é um rato? Aí ele, pô, vou entrar. Mas é de fato, Puta então. gatilho de venda. E eu sempre acreditei muito, né? Esses dias eu falei, esses dias eu entrei numa call com um cliente, e aí eu tava falando com ele, ele virou e falou assim, Yuri, eu não posso dar um passo maior do que minha perna. E eu falei pra ele, irmão, empresário tem que dar sempre um passo maior do que a própria perna. Se você for olhar pro teu caixa, pra um monte de decisão que você vai tomar, você não vai crescer, pô. Ou É, você vai crescer devagar. é. Muitas vezes tu tem que botar, bater no peito e falar assim, irmão, vambora. Vou fazer acontecer. Eu chamo isso de criar necessidade. Cria o problema, depois resolve. Entendeu? Se você não tivesse tomado essa decisão de comprar a princípio, você não estaria como está hoje. Não. Porque aquilo ali fez você ser mais inteligente, mais estratégico, estudar mais, se capacitar, fez trabalhar mais, se dedicar mais. Então, se hoje a tua família tem vida boa, foi por causa da tua decisão. E se você tivesse perguntado pra sua mulher, ela falaria não. E aí não quer dizer que você não vá compartilhar coisas com sua mulher, tá? Não é sobre isso, porque eu compartilho muita coisa com a Andresa, eu converso muita coisa com ela. Mas é muito questão de as decisões mais difíceis, irmão, toma sozinho, pô. É claro que você tem, você tinha um linear ali da loucura ali, né? Eu sempre tomo decisões ousadas e eu sempre tomo decisões e eu me pergunto, se eu me fuder completamente aqui, eu ferro com a minha família e eu penalizo os meus? Se a resposta for sim, aí eu tenho mais cautela. Mas se a resposta Sim. for não, eu falei, irmão, no máximo, vou dar uma fudidinha, mas depois eu vou levantar e vou fazer acontecer, porque eu já sei o caminho, né? Então eu sou muito da tua filosofia também. É. Irmão, vai lá e faz acontecer, pô. Dá um passo maior do que a tua perna. Sim, sim. Foi nesse nível, mas eu acho que dá pra achar um meio termo, Yuri. Sim. Hoje eu talvez não fizesse isso. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque hoje você, eu É, sei, hoje o a all-in hoje é mais maturidade difícil, o né? all-in. Assim, Conforme tu vai. não dá. A gente tá numa empresa muito grande, Tu né? tem filho? Sim, dois. Aí também entra no filtro filho. O Exatamente. all-in hoje é É, mais complexo. mas assim, e aí eu vou trazer uma informação que pra mim mudou muito o game, tá? Eu sempre tive, a gente nunca foi uma empresa de consultoria, sabe? Sempre foi muito eu. Eu queria fazer um negócio, eu ia aprender, eu ia estudar. Talvez seja por isso que eu saiba de tudo, de cabo a rabo da empresa. A gente nunca trouxe uma consultoria para ajudar nisso. Talvez eu esteja precisando de você agora, mas nunca foi o nosso perfil. Só que eu sempre tive algumas consultorias que na verdade, eu não enxergava desse jeito. Meu pai, quando era vivo, sempre foi um advisor meu. Só que quando você sabe o perfil da pessoa que está te aconselhando, e quando é família, lógico, vem carregado da Uhum. segurança, do amor, é muito mais conservador Sim. do que um amigo. Mas meu pai sempre era um cara que eu ia perguntar as coisas porque eu queria que ele me trouxesse para o chão. Porque a gente voa, velho. Aham. A gente imagina o cenário melhor, o cenário pior, mas o foco é no cenário melhor. A gente está sempre buscando Bora, aquilo. vai dar certo. Vai dar certo. Então você precisa de alguém para te trazer pro chão. Então, assim, qual é o caminho que eu achei hoje? A minha mulher é uma baita advisor, velho. Minha mulher é inteligente, minha mulher traz algumas visões que muitas das vezes a cegueira da tua ambição, de você mirar no alvo, não deixa você enxergar. E a Uhum. minha mulher é muito sábia. Então, muitas das vezes ela me traz algumas visões, algumas perguntas que eu falo, opa, não Faz pensei nisso. sentido. Mas até hoje ela tem, inclusive ela confia muito nisso, sabe? Eu acho que a gente nunca teve essa, ela já falou isso várias vezes. Cara, você acha que dá pra fazer? Então vai.
Ela sempre Que me ela deixou. sabe da tua audácia, né? Ela Isso faz- sabe, ela sabe que ela casou. E é difícil me segurar, tá? Eu escuto muito ela. É difícil hoje, tá? Eu tomar uma decisão sem falar com minha esposa. Eu não falava nada. Ela sabia, inclusive ela reclamava, cara, eu sou sempre a última a saber. Você divide primeiro com o time. Eu falo, cara, mas é o time que vai me ajudar. Você precisa cuidar dos nossos filhos e tal. Mas era um erro. A Uhum. gente tem em casa uma coisa que pouca gente tem e não dá para comprar. Por mais que você tenha lá um conselho, um advisor, um consultor, você nunca vai comprar um consultor que te ame como a tua mulher te ama, que te Uhum. ame como teu pai te ama. Se você souber ouvir aquela informação, ouvir aquele conselho e tirar isso e saber que isso vai vir carregado de segurança, medo, conservadorismo, lógico, a mulher não vai ser usada, velho. Não é nem E o se- papel dela. Não é nem o papel A mulher dela. quer segurança. É isso. Se for Então, assim, atrapalhar. se você souber alinhar isso com o que vem de informação, joga tudo na tua sopa, cozinha, e dali você tira a tua decisão, eu acho que é o melhor momento Gosto. e é o que eu uso hoje, tá? Eu fui muito ousado no passado, acho que precisava, né? Mas hoje a minha mulher tem um papel muito forte nas minhas decisões. Ela, divido sempre com as pessoas que estão próximas comigo, mas no final do dia, irmão, quando tu bota a cabeça no travesseiro, é você e você. E eu não divido essa responsabilidade, tá? Eu pego informação, mas eu não divido essa responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu tomei a decisão, agora sou eu que vou fazer acontecer. E aí é com o meu Se time, é der só merda, a assim. culpa é Se minha. der merda, a culpa Se é der minha. bom, mérito meu. Não, Mérito do não, não, meu não. time. Se der bom, mérito Eu do sou mais time. dessa linha. Aham, Deu concordo. bom, eu divido com a galera. Deu merda, irmão, é comigo. E Eu como eu gosto dessa sou, linha também. e como eu sou um cara muito ousado nesse sentido, né, muito alavancado nesse sentido, isso mudou um pouco na minha vida, porque antigamente eu falava assim, cara, deu ruim, vou pra casa da minha mãe. Só que, porra, como é que tu... Era nesse nível, tá? No Rio, não. Aí eu falei isso pra minha mulher uma vez, eu falei, amor, se der tudo errado, a gente vai morar na minha Você mãe, tá porra. maluco? Ela falou, você tá louco? Não dá, não dá. Não. Mas assim, e aí, ô Yuri, faz muito sentido hoje pra mim, porque, cara, tudo que eu faço é pra eles, velho. Uhum. É pra minha família, é pra isso que você falou, é pra dar boa vida pro meu filho, pra minha mulher, pros meus colaboradores, né? Ela até reclama que eu gosto muito de ajudar a galera que chega junto comigo. E eu uso muito pouco, eu sou um cara com pouca vaidade, assim, sabe? Acho até que eu tenho que Isso é trabalhar isso. importante. Mas isso é importante, É, cara. eu vi agora uma Nada palestra. em excesso é bom, né? Nada em excesso é nada na falta. Se falta vaidade, não é bom. Se tem vaidade, se tem muita vaidade, não é bom. Então o lance é você tá ali no meio, né? De você olhar pra você e você saber que você é foda. Pra mim, eu sou o melhor vendedor que existe. Legal. Eu posso não ser pra você, mas pra mim eu sou. É. A minha mente já vai assim mesmo, natural. Entendeu? Eu sou assim pra tudo. Eu começo a jogar tênis, eu acho que eu posso ganhar do Nadal. Tu joga tênis? Jogo. Porra, vamos bater uma bola, eu jogo também. Vambora, Todo dia, eu vambora. jogo todo dia. Tô quase aleijado com esse joelho aqui, mas eu adoro Tu futebol. vai, tu vai levar a raquete lá pro encontro da Você Clex? vai? Vou, Porra, então vamos vou, jogar lá, lógico vamos. que eu vou levar. Tá Ó, marcado. tenista tem Va- que andar com raquete, né? Senão não é tenista. A gente. Vai ser no Guarujá. Guarujá não, é Campinas, né? Campinas, Campinas. Vambora, Bora. mês que vem. É, mês que vem já. Vamos lá, vou levar raquete. Show de bola. Vamos dar aula lá. Mas é isso, tudo que eu faço. Eu tô reclamando do meu filho agora, mas ele tá igualzinho. Cara, eu começo a fazer uma coisa, é nesse nível, irmão. Eu acho que eu posso ganhar do Federer. E a minha cabeça, ela acredita nessa porra. O problema é que o corpo paga, né? Eu não sou idiota. E aí eu acho que eu entro na quadra, se eu entrar na quadra com o Nadal, eu vou entrar pra ganhar ele, Yuri. Olha que loucura. É nesse nível. Não, mas isso tem que ser, pô. Eu falo muito pra galera, o game perde antes de começar, pô. Eu falo pros meus vendedores, tu ganha venda, a gente fala mindset presuntivo. Você prevê que a venda vai acontecer. É Então, isso. quando eu entro numa venda, eu falo muito pros meus vendedores, eu não vou fazer call, eu vou vender. É diferente. Quando eu entro e eu olho para um cliente e ele tá numa call de vendas comigo, eu falo, eu vou vender, pô. Eu vou te vender alguma coisa, irmão. Alguma coisa você vai comprar. Então, quando eu tô na call. Então, eu acredito que aquilo vai acontecer. Logo, aquilo acontece. Porque quando você tem intencionalidade, né, e autoconfiança para fazer o que você vai fazer e você acredita que é possível fazer,
Você pode até fazer tudo errado, mas tu vai fazer. É que nem aquele empresário, né? O empresário, cara, a gente vê muito empresário que montou uma empresa foda. Mas o cara não tem conhecimento nenhum de gestão, basicamente. O que que foi, Yuri, que fez o cara crescer daquele jeito? A autoconfiança dele. Ele Sim, acreditou que era possível e fez. É claro que chegou no momento que daqui pra cá tu não bate passa. no Tu vai teto. ter que aprender gestão. Tu vai ter que desenvolver teus skills. Sim, Mas o cara acreditou que era tão possível que ele foi lá e fez, pô. sim, sim. Autoconfiança. O processo tá tudo errado, mas o cara olhou pra você e falou assim: pô, esse cara acredita, esse cara confia nele, esse cara é bom. Tu pode ser um bosta, mas tu confia tanto em você que você parece ser bom. Então, a autoconfiança, cara, é a base de tudo. E eu falo muito pra galera, em terra de autoestima baixa. Se tu falar que tu é foda, você é arrogante. Cara, é isso. Eu vou além. Essa energia da autoconfiança, ela é fundamental, principalmente no time de venda. Então, Se você entrar no time de venda, irmão, cabeça baixa, não vou vender, tá difícil, vai dar merda, irmão. Vai dar merda, você não vai performar. Então sim, é uma skill fundamental. Mas eu acho que todo empresário é assim, né, velho? Todo empresário que eu conheço tem depende. essa motivação. Existem empreendedores e existem empresários. Tem razão. Tem razão. Empresário, sim, empreendedor, não. Sim. Entendeu? Mas por definição a gente tem a autoestima elevada, a gente tá sempre com a motivação lá em cima. Mas você tem razão, é fundamental, eu também Porque eu acho. vou te dar um E exemplo. vira o game, tá? Eu vou te dar um exemplo. No mercado digital, né, que é um mercado, tem uma galera que ganhou dinheiro muito rápido. A galera acertou um produto e fez muito dinheiro. Muitos estão quebrados, né? Mas muitos ganharam muito dinheiro. Só que a mentalidade de empresário da pessoa não deu conta de crescer tanto quanto o dinheiro e o bolso dela. Então você vê um cara com uma mentalidade de empresário aqui e com nível de dinheiro aqui. Uhum. Esse cara, duas coisas vão acontecer. Ou ele desce para ficar no mesmo nível, porque ele passou do teto dele por um produto, por uma sorte que ele deu. Ou você sobe as skills de empresário para coisar. Só que geralmente acontece aqui, ó. Tu cai um pouco. E aí a gente vê muita gente hoje que o cara só tem dinheiro, pô, mas o cara é um empreendedor. O cara não olha pro negócio dele como negócio. Vou te dar um exemplo. Mercado digital. Há pouco tempo descobriram que o vendedor vende. Esses caras nunca precisaram botar time de vendas. Eles nunca precisaram ter um time de vendas. Por quê? Porque eles faziam um lançamento, mandava a pessoa pro checkout e o povo comprava e fazia milhões. Só que aí o mercado começou a sofisticar. Aí descobriu que o vendedor vende. Aí entramos no game D. Se você não tiver um time comercial, tu vai quebrar, irmão. E é outro E game. é outro game. E a maioria não tem. Então, quer dizer, tem muito empresário, tem muito empreendedor em uma empresa. E aí esses caras geralmente não têm autoconfiança. Agora, o empresário cascudo, o cara já tem autoconfiança. Sim. E quando você está no ambiente desses caras, é outra parada. Eu saí de lá do. Eu saí do treinamento que a gente tava duvidando da minha capacidade. Falei, caralho, maluco, só tem maluco brabo aqui. Fiquei feliz por umas coisas e Sim. triste por. Triste não, né? E duvidando de mim por outros. Fiquei feliz porque eu olhei cada negócio ali com uma margem de 2, 3%, eu tenho uma margem de 45%, o EBITDA de 55, uma margem de 44%, e Bom. e eu olhava pros negócios assim e falava, irmão, eu olhava pros empresários que tinha lá e falei, que isso, cara? Sabe por que eu entrei no produto? Pra me sentir um bosta lá. Porque eu preciso estar do lado de pessoas que são melhores do que eu. Que eu olho pra aquelas pessoas e eu me inspiro nelas. Eu falo assim, caralho, esse cara é muito foda. Eu quero ser um empresário. Pô, esse nível de negócio que eu quero jogar. Porque eu preciso disso. Uma Sim. coisa é tu saber que existe, outra coisa é tu estar sentado do lado do cara. É. O cara às vezes tá falando mais parado, tu não entende porra nenhuma. Tu fala assim, cara, tô entendendo nada daqui tá sendo falado aqui, mas tô aqui. É isso. Chegar lá, vou botar no Google, chat GPT, entende? Então, existem empresários e empreendedores. O empresário, por si só, ele tem autoconfiança, porque pra ser empresário no Brasil tem que ter autoconfiança, irmão. É. Tem que acreditar que tu é foda, porque tudo joga contra você. Sim, sim. É uma loucura. Cara, o que acontece? É um mundo solitário, né? Você vai ver que. Há quanto tempo vocês abriram aqui? Não, a gente já.
A Full Sales existe há 2 anos, Ah, mas a gente já tá no já tá no mercado, já mercado há dá muito tempo. 10 anos já, fazia outras coisas. Então, assim, é um clube. A gente já foi de tudo, né? Agora acho que a gente tá surfando uma onda boa, viu? Mas há muito tempo atrás a gente era usurpador, a gente era explorador Não, ainda é, né? Acho que não. Tá menos, Tá mas menos. Eu ainda. acho que a gente A vai. cultura tá mudando e vai Isso, precisar de eu alguns também anos. acho. Eu acho que tá mudando. Eu acho que o empreendedor hoje está sendo visto como um cara que fomenta a economia. Saiu a pesquisa de Harvard que você não tem um país forte economicamente se não tiver empresas. Então, assim, eu acho que a gente está sendo visto agora com olhos diferentes. Eu acho que a gente está surfando uma onda boa. A gente tem muito. Tem o G4 que defende a nossa bandeira, tem alguns influencers. Ficou mais fácil ser empresário. Ficou. Eu acho. Ficou mais fácil por isso e ficou mais fácil também por conta da quantidade de informação que você tem hoje. Sim, Hoje, sim. pô, tem que pagar pra fazer curso? Não, irmão. Se tu tiver disposição e gostar de fazer engenharia reversa, eu vou dar um exemplo. Comercial Faixa Preta, que é um podcast que a gente grava. São 30, 40 minutos de podcast, mais de 90 episódios. Cara, a gente tem um cliente nosso que é dono de franquia que saiu de 600 mil para 1 milhão, só assistindo os podcasts e fazendo engenharia reversa. É isso. Entendeu? Então tem muito conteúdo gratuito. Hoje tá muito mais fácil ser um empresário. Na tua época, tu aprendeu tudo de pescoção. Não, Na tua época não tinha nem. Não tinha tinha, não. né? Não tinha Não, nada, né? Era livro, pra né? gente estudar tinha que ir pra Biblioteca Nacional, centro do Rio de Janeiro. Fui Eu muito, não, amigo. eu não precisei, porque a minha É, época não precisava, mas a minha tia falava muito que eles iam pra Biblioteca Nacional é isso, pra é estudar isso, é qualquer isso. coisa, Não né? podia falar alto, tinha que entrar em fila de livro, era loucura. Assim, eu sou, né, já te falei, old school e tal. Hoje tá mais fácil por isso, sem dúvida nenhuma. O acesso à Irmão, hoje só não faz direito quem não quer. Hoje só não faz direito quem não quer. A informação hoje tá aí, ó. Você tem chat GPT, você tem Google, você tem livro, você tem podcast, cara. Você pega um podcast Ah, hoje, tudo. olha a quantidade de informação que você tem nesses teus podcasts aí, é só ir lá e assistir, irmão. E aí tu vai lá Facilita e muito. pratica. O que que eu acho que falta hoje? Foi o que eu falei no início, coragem. Boa. A galera lê muito, estuda muito, mas o cara, ele tem medo de olhar o cliente, ele tem medo de ganhar ou não, ele tem medo de... Véi, pergunta pro cliente. Olha que loucura, se tu perguntar, ele vai responder, irmão. Se tu tiver tete a tete com ele, difícil ele não te responder. Hoje a galera tem todas as ferramentas e tal para perguntar online e tal. Mas ali no balcão tu consegue muita informação. Tu consegue muito, consegue melhorar muito o teu produto, cara. Então, vai começar, nunca empreendeu, monta um negocinho, pode ser uma babirosca, velho. Vai vender cachaça se tu quiser. Tu vai ver a dificuldade que é. Tu vai ver quando você vai penar ali. Se tu já tem um negócio formado, aí tudo bem. E aí cada um tem lá suas dificuldades. Produto de info, por exemplo, tem dificuldade, Uhum. varejo, dificuldade, indústria, B2B. Mas hoje você tem razão. Ser empresário é muito mais fácil, você tem muita informação. E olha o que melhorou, né, velho? Você abre uma empresa hoje em 2 dias. 6 meses na minha época. Caraca, 6? É isso, com boa sorte, tá? Putz. Caralho, 6 vezes. Era isso, irmão. E aí hoje você tem as dificuldades inerentes da época, né? É uma galera, essa galera que mais ecológica, né? Mais preocupada com qualidade de Uhum. vida, né? A gente viu isso lá no G4, uma cultura tóxica. Você tem outras dificuldades inerentes da época. Na minha época não tinha isso. Na minha época o colaborador queria trabalhar, queria dinheiro. Se ele pudesse, ele pegava de 7 da manhã e ia até 10 da noite. Botou dinheiro no bolso dele, meu irmão. Mandava ele final de semana para casa, ele não queria. Hoje tu pede pro cara fazer hora extra, ele já, porra, de novo? Ano passado eu fiz, porra. Quer que eu faça de novo? É nesse nível. Então, assim, tem essas dificuldades, mas, cara, eu tenho um tesão danado pelo que eu faço, assim. Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Hoje você veio aí, atualmente você tá com 20, daqui a pouco você tá com mais. Amém. O que que você acredita que foi o seu diferencial, tanto o diferencial do Márcio e o diferencial do seu negócio, para que você consiga hoje ser a maior rede do Rio de Janeiro? O diferencial do Márcio, dividindo a pergunta em duas, né? Vou falar primeiro do Márcio. Eu acho que assim, eu tenho uma característica que eu acho que todos deveriam prezar por ela, que é eu sempre acho que eu preciso aprender mais. Boa. Então eu sempre tenho
essa necessidade de buscar conhecimento. Eu nunca acho que eu tô pronto, por incrível que pareça, a sensação que você teve lá, que você ficou tão preocupado de se achar um merda e tal, eu me acho todo dia, velho. Eu sou foda, eu sou ruim, eu preciso estudar, eu Eu sempre... sou bipolar comigo. É isso, eu tô sempre me colocando numa zona de Eu desconforto, também, cara. cara. Cara, tu sabe pra cacete. Eu passo a maior parte do tempo, né, o meu time, achando que eu sou foda. Porque eu tenho muitas respostas para as perguntas dos caras. Mas eu ainda acho que eu preciso de saber muito. Então, assim, falando do Márcio, né? Então o Márcio tem esse diferencial, o Márcio está sempre buscando conhecimento, o Márcio está sempre tentando fazer tudo que ele faz de forma melhor e mais simples e gastando menos. Esse é o mindset meu. Eu, Forma simples e gastando menos. eu Legal. tô sempre buscando isso. Então eu sempre trago a galera. Hoje eu tenho um time, né, cara? Olha que foda. Eu sempre trago a galera para esse tipo de raciocínio. Cara, tudo que você está fazendo dá para fazer de forma mais simples. Vai lá, volta. Olha de novo. Então eu tenho esse mindset voltado para isso. Eu tenho Legal. esse mindset de buscar sempre por conhecimento. Eu estou muito perto da galera, eu acho que isso faz uma diferença danada. É, E basicamente eu acho que é isso. E eu tenho uma. Eu vi esses dias, eu vi lá o Alfredo. Alfredo não, acho que foi o Nardon falando de três características que agora estão se discutindo muito no empresário de sucesso, que é a escassez e tal. Eu acho que eu tenho um senso de escassez muito forte. Eu ainda acho que eu preciso de mais. Eu ainda acho que minha família pode ter mais. Eu ainda acho que meu time tem que ter mais. Isso não é senso de escassez. Isso aí é mentalidade de abundância. Isso é ambição. É isso. Não. E tem que ser inconformado, né? Ah, tem gente que acredita que ambição é ingratidão, né? Tem gente que fala assim: ah, você quer sempre mais, você é ingrato. Não, cara, eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu quero mais. Não é bíblico, não vos conformeis com esse mundo. Nossa, ou seja um Sim. inconformado. Então, querer mais não é mentalidade de escassez. Eu fui do mundo, eu fui do mercado, eu fui do desenvolvimento humano durante 7 anos. Então, conheço um pouquinho de cabeça de gente, né? Legal. Ministrei treinamento de alto impacto, inteligência emocional, né? Então, eu entendo muito. Isso me ajuda até nas vendas, porque eu sei como é que entrar na mente de qualquer pessoa, com muita facilidade, por entender de cabeça de gente. E então isso é uma mentalidade de abundância e prosperidade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É A isso. escassez é o medo de faltar. Eu tenho medo de faltar para minha família, eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho medo de faltar recurso. A abundância é eu quero mais para minha família, eu quero mais para mim, eu quero mais para meus filhos. Então, se você foca no medo da perda, é escassez, mas se você foca no que você quer mais pelos seus, isso é mentalidade de abundância. Então, essa é a diferença entre os dois. Sim. Então é isso. Eu acho que isso também faz muita diferença nos meus resultados, vamos dizer assim, Sim. sabe? O meu filho até brinca, o mais novo, o Heitor, ele fala Tem quantos anos, seu mais novo? 10. Ah, legal. E aí eu tô sempre estudando, né, cara? Agora mesmo fui pro G4. Mas eu sempre boto o time para estudar, mas eu sempre vou na frente. Então, Até para ser o exemplo, né? eu fiz FGV, fiz gestão estratégica na FGV, depois eu fui para Harvard, que era um sonho meu Que legal. fiz um curso de pós-MBA lá. E aí sempre que eu vou para esses lugares, meu filho fala: "Pai, quando é que tu vai parar de estudar? De novo? Tu vai estudar de novo? Tu já é rico. A gente já tá." E eu falava: "Filho, calma, papai já tá voltando." Calma que teu pai ainda não é rico no nível que quero ser ainda. Vou Na chegar no nível. cabecinha dele, coitado. Vai parar de estudar quando tu já fez duas faculdades, pai. Eu falo, mas todo dia vem um conhecimento novo, filho. O jogo muda assim. Então, falando do Márcio, é isso, né? E aí, cara, assim, não, eu tô te dando um retrato, Uhum, né? Assim, falei da minha história, mas é aquilo que tu falou, sempre foi claro assim, Márcio? Não, esse mindset veio desde sempre. Eu uhum. sempre tive essa necessidade de mais, de estudo, mas eu já tive momentos. Quando eu comprei a princípio, por exemplo, eu tinha uma dívida de 4 milhões com o banco, quase isso. E quanto tempo Literalmente. tu quitou a dívida? 2 anos. Legal. Meu foco era o quê? Financeiro. E aí eu me encastelei, me afastei. Eu digo que eu deixei de ser o Márcio do corredor, tá? Que inclusive é uma diferença muito grande quando você é pequeno e quando você é grande. Quando você é pequeno, dá para você ser o Márcio do corredor. Quem é o Márcio do corredor? É aquele cara. Eu tenho um case bem que exemplifica bem isso. Eu lembro de um caso que o motoboy chegou para mim e falou:
Márcio, eu preciso de um dinheiro. Minha mulher acabou de ter um problema em casa, foi pro hospital. Eu tô sem um puto, eu preciso pagar. Eu falei, toma aqui, irmão, R$ 500. Foi embora. Na hora do pagamento, quase 20 dias depois, toma aqui teu pagamento. Cara, tem que descontar R$ 500. Eu falei, de quê, irmão? Tu não lembra? Lembra da minha esposa, cara? Eu falei, caralho, tua esposa, ela tá bem? Tá viva? Tá viva, obrigado. Como é que tu vai fazer isso hoje com 300 Aham, não colaboradores? tem como. Não dá. Então você tem que deixar de ser o Márcio de corredor, o empresário de corredor e criar processo, né? Hoje a empresa tem indicador para tudo. Hoje a gente olha no detalhe o que está dando errado, o que está dando certo. Então o Márcio, basicamente isso. Negócio. Cara, o negócio mudou muito, né? Hoje o nosso negócio é um negócio muito estruturado. Então a gente conseguiu, assim, nos 2 últimos anos, e isso eu que encabecei lá dentro, sabe? Treinar todo o meu, assim, todo o meu C-level ali. A gente criou uma estrutura de empresa. Fica onde a tua empresa? A sede fica em Campo Grande. Campo Mas a Grande, tá. gente tem filial espalhada no Rio todo. Mas, por exemplo, a gente deu pro comercial uma menina específica de comercial fera. Cara, eu tenho orgulho do meu time, acho meu time muito foda. Que legal. Então a gente deu pro comercial uma menina foda do comercial. A gente deu pro marketing uma menina foda. A gente deu para cuidar dos médicos. A gente deu para tocar a empresa na área de operações. Então você monta o time. E eu sempre fui um cara que gostei de capacitar a galera, sabe? Legal, isso é bom. Você vê muito mentor falando, traz gente de fora. Eu já trouxe gente de fora, mas ele não vem com Não cultura. gosto. Eu gosto de aproveitar de dentro. Eu adoro, só que dá trabalho, velho. Dá porque tu tem que desenvolver eles e eles É, têm que querer ser desenvolvidos, né? Tem esse querer ponto ser aí. desenvolvido é foda. Eu já falei várias vezes pra galera, cara, vocês têm que querer bater meta mais do que eu, senão fudeu. Ó, eu falo muito pro meu time, né? E o Lucas tá aqui e ele não me deixa mentir. A Fulseus está crescendo muito, porque em 2 anos, Márcio, a gente saiu de zero para, em 1 ano e 15 dias, para 10 milhões. Primeiro ano de Fulseus, a gente bateu 10 milhões de faturamento. Top, velho. No 1 ano e 15 dias. Esse ano, de janeiro a dezembro, a gente vai bater ali 35 milhas, tá? Então a empresa está crescendo muito rápido. E eu vou precisar de braços de pessoas qualificadas. E eu falo para eles: quem vai ser? Quem serão essas pessoas? Não sei. Pode ser você, ou pode não ser. A minha vontade é quando eu precisar promover alguém ou trazer alguém para uma função de liderança, eu olhar para você e falar assim: pô, o Márcio está pronto. Vou só desenvolver. Pronto nunca vai estar, né? Mas eu Sim, vou sim. desenvolver, eu vou capacitar, mas minimamente eu sei que ele vai conseguir tocar bem. Vai tocar com excelência, boa. Mas se eu olhar para você e eu ver que você não está preparado, eu vou ter que trazer alguém de fora. Sim, sim, E eu total. não quero fazer isso, porque eu quero trazer pessoas de dentro. Eu quero crescer o time, porque dá muito menos trabalho, porque é o que tu falou, a pessoa ela já sabe meu modo de trabalhar, ela já sabe como eu funciono, ela já sabe como é o meu negócio, ela já sabe qual é a cultura da empresa, ela já sabe que, quer ver? Lucas, 9 horas, não é 9:01, né? Ela já sabe que 9 horas Sim, tem não é as 9:01, rotinas, tem os. entendeu? Então, o lance é, eu gosto de promover de dentro também, tem a mesma cultura que você, só que infelizmente nem sempre é possível, né? Não, nem sempre é possível. E você tocou num negócio que pra mim é uma dor. Você tem que treinar a pessoa, você tem que querer que ela queira, você tem que querer por ela. Primeiro você quer primeiro, depois você mostra pra ela o que que é. Fala, cara, vai dar bom, você vai ganhar dinheiro. Confia em mim, pô. Confia em Confia em mim. mim que eu assumi uma dívida de Porque, 5 cara, milhões quando não tinha nada. Confia do pai. falta ambição, viu? Nessa molecada. Muito, pelo amor de Deus. Mas acho que meu time não é esse nosso problema. Mas enfim, a gente tem hoje uma empresa, cara, que a gente conseguiu nos últimos 2 anos mapear todos os indicadores, os KPIs para cada setor. E hoje, basicamente, o meu trabalho é esse, tá? A gente olha na linha filial tal. Qual é o problema? Tá com pouco cliente? A gente aciona o marketing para trazer mais gente para topo do funil. A conversão tá baixa? Vamos lá para dar treinamento para a galera gatilho de venda, objeções de venda, como é que a gente passa por isso, enfim. Ticket médio está baixo, vamos fazer upselling, cross-selling, vamos trazer treinamento de produto, vamos mudar modo de abordagem. Hoje a gente consegue ver na linha, por isso que eu acho que hoje eu estou pronto para lançar uma franquia de Legal. manipulação. Já tá modelada já? A gente já fez o trabalho de estruturação Aham. interna, mas eu ainda não estou seguro para lançar. Mas eu acho que o problema é meu. Assim, eu já entrevistei alguns candidatos,
mas eu não acho que a galera tem o tesão que eu quero que tenha. Mas enfim, então hoje, falando da empresa, o que que mudou? Era essa empresa que todo mundo fazia tudo e o Márcio se metia em tudo, né? Isso é bom porque ninguém na empresa consegue me enrolar, porque eu literalmente entendo de todos os Tudo. assuntos Uhum, e eu isso é não bom. tenho medo, às vezes, o nego fala assim, cara, vai sair o cara do DP, o DP é real, ou vai sair o cara do RH. Minha diretora fica desesperada, eu falei, 24 horas eu sou o melhor RH que você vai ter na vida. Hoje, com a informação que tem, é 24 horas, irmão. Minha cabeça é nesse nível. Eu vou estudar tudo que você imaginar de RH. Amanhã eu tô aqui como um novo RH. Você não vai faltar. Fica tranquilo. Fica tranquila. Isso me dá essa confiança, porque eu passei por todas essas etapas, mas hoje eu não preciso mais. Hoje é uma empresa que se levam, estão bem estruturados. A gente está treinando uma menina para vir para minha cadeira. Em janeiro ela senta. Hoje ela está dividindo, ela tem uma. Ela divide com outro co-CEO, que é um baita cara do financeiro também, que está ajudando muita gente. Mas hoje a gente consegue ver com muito mais clareza, tá? Qual é o problema daquela filial, daquele colaborador, quais são os indicadores que ele não está performando, e a gente, melhor do que isso, tá, galera? Não basta só você criar os indicadores e descobrir, porque o indicador por si só é um número. É o que está por trás que é o grande, que faz você ganhar o jogo. Descobriu que o ticket médio está baixo, você tem que saber o que fazer. Pelo menos 5 opções ali, cara. Você vai fazer upselling, vai fazer cross-selling. Profissão. Não está performando, você não está conversando. O upsell, você Tá não tá convertendo? convertendo. O que que você vai fazer, Ticket irmão? Você vai médio. treinar teu time, objeções de venda, gatilhos mentais, treinamento de produto. Produto converte muito. Então, hoje a empresa está nesse nível. A gente consegue mapear numa reunião de resultado de forma muito simples quem está performando e o porquê não está performando e o que tem que fazer para esse cara performar. Uhum, Não legal. sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeito. Cara, a gente teve junto no treinamento e você deu uma informação lá que eu achei muito importante. Porque eu fiquei pensando sobre o quanto de farinha que eu já comprei. Não farinha, né? Mas produto Sim, sim, eu lembro que de você. menor qualidade. Depois eu te falo em off aqui, geralmente, onde eu compro, aí tu me conta se é farinha ou não. Então, Mas eu não. eu queria que você falasse sobre isso, porque isso vai ser uma informação muito importante e relevante para quem está assistindo a gente. Tá, Que quem assiste a gente é um público que já faz legal. medicamento de manipulação, tá? Porque, inclusive, a gente da Full Sales, nós somos muito com saúde, né? A gente cuida muito da saúde, então a gente fala muito sobre saúde pra galera também. Então, o nosso grupo é um grupo, hoje a gente tem no grupo do nosso programa mais de 400 empresários. Então é um grupo ali que tem a tendência a cuidar da própria saúde. No High Sales, que é o nosso produto acima, tem uma médica que a pessoa pode acionar, que é a esposa do Vini, que é meu sócio, que ela é Legal. médica nutróloga. Por sinal, vou conectar vocês Por depois. favor. Ela é médica nutróloga, doutora. Ela que cuida de mim, cuida da minha esposa, então ela indica direto. Ela indica duas farmácias de São Paulo, que é de São Paulo. Mas eu Legal. vou conectar vocês. Cara, fala pra galera sobre isso aí, porque isso é muito importante, é a utilidade pública. Tá. A farmácia de manipulação hoje, no Brasil, e é um problema isso, tá? Por mim mudava, mas a força da indústria é muito forte. Ela pode trabalhar de duas formas legais no Brasil, né? E esse é o grande problema. É legal, o cara não está fazendo nada de ilegal. Mas elas são bastante diferentes para o consumidor final. Isso não é uma coisa muito antiga, isso surgiu em 2000, né? Quando vieram para o mercado magistral os extratos secos padronizados, que são substâncias que antes de chegar na manipulação, ela passa por um processo de análise para a gente saber qual é a concentração dela. Isso surgiu em 2000, inclusive junto com a Anvisa e tal, e as boas práticas de manipulação. Só que hoje, para resumir, galera, você tem farmácia que trabalha com extrato seco padronizado e você tem farmácia que trabalha com pó. O nome é pó mesmo, tá, pessoal? Parece, não é pó de droga, Não é cocaína, é não. pó farmacêutico. Qual é a diferença, Márcio? Vamos lá. Eu posso comprar todos os fitoterápicos, todos os nutracêuticos, de duas formas. Ou eu compro ele em extrato seco padronizado, ou eu compro ele em pó. O que é isso, cara? Vamos pegar uma planta, sei lá, uma cáscara sagrada, tribos terrestres, folha magra, tudo que vem oriundo de planta. Eu vou lá, eu corto ela na planta, eu trituro, eu lavo. Na verdade, inclusive, eu nem sei a ordem, mas eu lavo, eu trituro, essa é a ordem.
E ali eu tenho tríbulos terrestres, 1 quilo de tríbulos terrestres. Márcio, qual é a concentração real do ativo do tríbulos? Eu não sei. Isso é pó. Isso é o que você compra no Mundo Verde. Isso é o que você compra na Casa Pedro. Quando você vai lá, pega uma pá, e você tem lá o Ah, é, o tríbulos, tá? pó. É o pó. Qual é a concentração daquela substância? Ninguém sabe, porque, galera, na natureza não existe nada 100%. Naquele pó você tem o tríbulos, que eu não sei a concentração, você tem açúcar, você tem tanino, você tem um monte de substâncias ali, mas também tem o tríbulos. Eu posso comprar aquilo e botar na minha farmácia de manipulação. Tá. E qual é o extrato seco padronizado, Márcio? É a mesma planta, é o mesmo tríbulos. Eu lavo, eu trituro, só que antes de vender para manipulação, a indústria estratifica. Ela joga numa máquina para ela estratificar. Depois que ela passa nessa máquina, o pó que sai, ele sai com uma informação muito importante. Que informação é essa? Naquele pó, eu tenho 50% de extrato seco padrão, eu tenho 50% de tríbulos terrestres. E ali eu padronizo. Aquilo é um tríbulos terrestres extrato seco a 50%. Legal. Galera, quando eu compro o tríbulos a extrato seco, eu pago R$ 10. Quando eu compro o tríbulos em pó, eu pago R$ 1. Eu estou chutando, tá? Eu não sei isso de cabeça. Mas a diferença não é 1 para 2, não é 1 para 3. Às vezes é 1 para 5, às vezes é 1 para 10. Porque o caro é esse processo de estratificação. Então, quando eu jogo nessa máquina e eu descubro que esse tríbulos ele está a 50, e ele pode vir a 60, ele pode vir a 70. Nunca é uma conta redonda, né? Depende de quanto que bateu de sol, de quanto que irrigaram aquela planta, de quanto de adubo que colocou. Mas para fazer uma conta simples, quando eu recebo esse tríbulos na minha farmácia, que ele está concentrado a 50%, e a tua receita tem 1 grama, eu preciso pesar 2. Uhum. Concorda? Concordo. Para fazer uma conta burra, se o pó que eu tenho ele está concentrado a 50% e o médico prescreve 1 grama, eu preciso pesar 2, né? Uhum. Porque ele quer 1 grama do ativo no teu organismo. Ele não quer 1 grama do pó. Ele quer 1 grama do ativo. Só Boa. que quando eu compro pó, eu não consigo corrigir. Porque eu não sei se está a 50, se está a 60, se está a 40. Eu sei que é tríbulos, mas eu não sei qual é a concentração. Então, desconfie de preço, velho. Boa. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Então você pega. Por isso, inclusive, quer dizer, tem vários motivos, mas esse é um que você encontra farmácias cobrando R$ 50 no produto e outras cobrando 300, outras cobrando 200. Você fala, que loucura é essa? Quem está errando nisso? Não dá, não tem um padrão. Então, assim, é um mercado que ainda tem essa possibilidade, porque estão aí. A indústria também trabalha. Estou falando da manipulação, mas a indústria também trabalha com pó, tá? Uhum. Tem várias vitaminas que você vai comprar hoje, inclusive valeriana, passiflora. Você compra lá a caixinha da indústria, está escrito lá 500 miligramas. Aí quando você vai na letrinha pequena, equivale a 200 miligramas de extrato seco padronizado. É pó, irmão. Que eu costumo brincar com os meus amigos, né? Porque preço ainda é um baita fator de decisão, né, cara? Uhum. Véi, vai comprar por preço? Não compra em farmácia de manipulação, não. Compra na Casa Pedro, pô. Tu vai se fuder menos? Vai na Casa Pedro, compra 1 quilo de tríbulos e todo dia tu mete uma colherzinha pra dentro, irmão. É melhor do que você pagar uma farmácia, vai sair mais barato e o produto é o mesmo. Por que você, na Casa Pedro, não vai comprar um extrato seco padronizado? Porque é proibido. É grau farmacêutico, só a farmácia de manipulação pode ter, só a indústria. Entendi. Então você vai na Casa Pedro hoje, você tem um monte de medicamentos, só que todos são pó. Aí é o medicamento, mas qual vai dar mais efeito? Com certeza é o extrato seco. Se corrigido, é o extrato seco. E aí, você chega numas loucuras, né, cara? Ah, não, vai fazer efeito, mas demora mais tempo. Não tem problema, pode demorar mais. Cara, não sei, porque assim, é muito técnico, né, falar disso, mas eu sou farmacêutico e eu posso falar. Você tem a janela terapêutica, que é onde o medicamento faz efeito. Se você não atingir aquela janela e ficar numa subdose, velho, você só está criando resistência. Você não vai ter o efeito do ativo. E aí eu não sei até quando isso é bom e isso é ruim. Total. Mas essa foi a diferença que eu contei do case lá, acho que até o médico que você estava lá no grupo tinha perguntado. Isso é muito ruim, porque assim, para mim, para o meu segmento, tem que todo mundo trabalhar ali alto nível de performance, alto nível de.
Por isso que a nossa empresa é uma empresa que entrega muito, a gente tem muita autoridade com a classe médica por isso, a gente vende isso, eu entrego o resultado, cara, vai buscar preço, provavelmente você não vai comprar de mim. Agora, se você quer resultado, se você quer ter uma vida saudável, se quer longevidade, vem para o nosso Eu quero ecossistema que você fazer vai se uma dar bem. pergunta pra você que eu acho que é interessante. A gente vai ter dois tipos de empresário, tá? O empresário que ele vai pro preço, pra margem, e o empresário que vai pra qualidade. É muito mais sexy eu ir pra margem. Só que muitas vezes quando eu quero aumentar a margem, eu vou ter que diminuir a minha qualidade. Sim. Então, se a gente olha para o seu mercado, exatamente isso. O cara que ele opta pelo pó, ele tem uma margem maior. Sim. Consequentemente, ele vai ter mais lucro. O cara que opta pelo Extrato seco extrato padronizado. seco padronizado, ele vai ter uma margem menor. Então, Sim. ele bota menos dinheiro no bolso. E aí, para muitos empresários, é muito mais tentador. Acho que para a maioria dos empresários é muito mais tentador meter pó. Eu tô dentro da legislação, vai ter lá uma parte do medicamento, querendo ou não. Sim. Cara, qual foi a tua mentalidade, qual foi o teu mindset para você tomar a decisão de fazer o que seria melhor para o seu cliente e não de fazer o que é melhor para você? Porque o melhor para você é vender pó. Eu costumo dizer o seguinte: nem sempre o pó é o que dá mais margem, porque se o cara não passar esse preço para o cliente, para o consumidor final, ele acaba tendo uma margem menor. O Uhum, grande problema, Yuri, é que o empresário, quando ele não sabe para onde está indo, ele não tem noção, quando aperta, ele mexe em preço. E uhum, para mexer em preço, não tem jeito, você tem que baixar a qualidade. Essa equação é simples. Mexeu em preço, você não consegue entregar o mesmo produto. A uhum. gente tem produtos de várias classes distintas. Então, o empresário, quando ele não sabe o que está indo, e aí nós estamos vendo no Brasil, Rio de Janeiro. Já trocamos de governador e prefeito. Prefeito nem tanto, mas governador, olha quantos nos últimos anos. Você está sempre num momento de crise, irmão. Uhum. E aí, apertou um pouquinho o cinto do cara, o cara vai lá e mexe no produto. Eu acho isso muito ruim. Márcio, qual foi teu mindset para trabalhar sempre é, é, com esse perfil? Eu não acho que você tenha menos margem. Eu acho que dá mais trabalho vender. Porque eu preciso fazer que o meu médico entenda isso, o meu cliente entenda isso, que Entendi. você entenda isso. Então eu gasto mais energia. Mas eu cobro por isso. Eu cobro esse valor por isso. Só que eu gasto muito mais energia. Por que que você acha que esse caminho é o melhor? Porque é o caminho que eu acho que vai ter mais longevidade. Eu vou ter mais trabalho para formatar mercado, mas eu ganho autoridade. Quando eu entrego um produto para você, que ele não tem o efeito que você quer, ou que ele demora para fazer o efeito que você quer, você deixa de ser meu cliente. Eu estou sempre tendo que alimentar topo de funil. Eu fico numa busca eterna de topo de funil. Eu Uhum. tenho um monte de cliente que fala assim, cara, eu não tenho dinheiro para fazer contigo hoje. E o meu time é treinado para dizer o seguinte: não tem problema não. Você faz lá na farmácia XPTO. Se tiver algum problema, inclusive se você tiver alguma dúvida sobre o medicamento que você fez lá, vem para cá que meu farmacêutico vai te dar assistência. Eu vou te explicar para que que serve, como você toma, o que que pode dar errado, porque o meu time é treinado para isso. Eu entrego embarcado no meu produto serviço, qualidade, atenção. Então a gente tem essa política. E o que eu mais escuto é, cara, eu não consegui fazer aqui com vocês, fiz na outra, mas eu não tive o mesmo efeito. Não tô sentindo o Então eu resultado, vou né? ter que voltar para cá. E aí, não tem jeito, a gente tem lá as nossas campanhas, né? Mas a gente, preço não é o nosso forte, não é o que a gente briga 24 horas, a gente briga por E outras nem tem coisas. como, né? Não tem como. Porque se tu tem um produto de qualidade, é questão de. Então eu prefiro navegar num mar em que o meu cliente vai me reconhecer como uma empresa de qualidade, que inclusive é a autoridade que eu tenho hoje no mercado. Cara, a princípio não é o mesmo preço de todo mundo, a fotossíntese não é. Mas os caras trabalham sério, lá eu tenho qualidade. Então eu prefiro trabalhar nessa seara do que trabalhar numa seara que eu estou sempre tendo que alimentar topo do funil. Se tu concorda que o meu CAC é infinitamente menor? Concordo. Mas é interessante você trazer essa visão, porque isso é um pensamento macro. Tem uma frase de um filme que eu gosto muito que diz é poder além da vida. Que eu levo como para o mundo empresário. Você precisa enxergar além do que vê. Então, o que que você está trazendo? Você está enxergando além do que você vê. Porque o empresário, o empreendedor, ele vai olhar a margem. Ele não vai ter esse pensamento que tu está tendo. Ele vai olhar a margem na ponta. Ele vai pegar o DRE dele,
Vai Sim, ver lá o EBITDA, margem líquida, tá alto, tá baixo. Eu quero cada vez mais, pior a qualidade do produto. O sim. que você está trazendo aqui é um pensamento macro. De Sim, empresário, de falar assim, calma, eu posso perder mais aqui, mas eu ganho mais a longo prazo. Eu ganho mais na sim, LTV. claro. Eu fidelizo o médico me indica. Essa cliente vai ter coisa, então ela vai ter É recompra isso. comigo. Quando eu abrir outra marca, ela vai comprar da outra É marca. isso. Consigo fazer cross-sell, consigo fazer upsell. Então, isso é olhar de forma macro. Né? E é interessante você trazer esse raciocínio, o Márcio, porque a maioria dos empresários, empreendedores, eles ficam olhando o que estão vendo. Então, eu estou vendo copo. Cadê? Tem um copo. Cara, mas tem ali uma televisão. Não, tem um copo. Não, mas tem ali o Márcio. Não, tem um copo. Não tem nada? Não, tô vendo só o copo. Essa pessoa só tá vendo o copo. O que que ela tá vendo o copo? Tô vendo a margem. Igual psicopata tarado. Opa, calma aí. De imediato a margem é menor. Mas a longo prazo, eu construo brand, construo marca, eu construo posicionamento, qualidade, E cliente ecossistema. fidelidade e ecossistema. Entendeu? Aí é uma parada interessantíssima para a gente olhar, ao invés de olhar só o micro, só a margem líquida. Porque, às vezes, quando a pessoa ela fica tão obcecada pelo custo, né? Fica tarada, obcecada em diminuir custo, 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 cara, que ela começa a fazer umas cagadas e diminuir a margem. Sim, E aí o produto perde qualidade. Diminui margem, não, diminui qualidade. Aí o qualidade. produto perde qualidade, o cliente para de comprar. E aí o cliente que era fiel teu já não é mais. E aí tu perdeu o cliente, agora tu vai ter que correr atrás de um novo cliente. Só que esse novo cliente ele quer preço. Aí tu fica dando desconto, aí você entra naquele ciclo maluco lá de correr atrás do rabo e não conseguir, Sim, o investimento topo do funil é altíssimo. entendeu? E você bota lá dentro e sai embaixo. Você não retém o cara. O Não, LTV do cara é muito baixo. E aí é aí que a conta se paga, entendeu? No longo prazo faz muito mais sentido para mim. total. Na verdade, hoje faz sentido para mim em todos os negócios que eu vou empreender, tá? Agora, com a saída minha para o cargo de presidência do grupo, eu vou ficar encarregado da parte de expansão do grupo, né? Hoje o ecossistema do grupo tá como? De empresa que você fala? Isso. Então, hoje a gente tem a Princípio, a gente tem a Fotossíntese, são as nossas duas Deixa eu marcas. ver se eu já pedi orçamento nessa princípio. Vê aí. Será que eu já pedi orçamento e A gente BBB? tem a Suplementa E, né, que é uma empresa digital que a gente acabou de criar, é a nossa caçula. A Suplementa E é uma empresa que a gente está Não, nunca desenvolvendo pedi não. agora o modelo de comercial dela para lançar, mas é uma empresa que a gente aposta muito e basicamente o que que ela entrega, né? A gente contratou um grupo de médicos, um cardiologista, um endócrino, dois nutris e o meu time de farmacêuticos, né? A gente botou isso dentro de uma sala e a gente desenhou uma anamnese para cada problema que a gente acha que vai resolver, que a gente, na verdade, resolve com os produtos da Suplementa aí. E aí criamos uma anamnese digital que hoje a gente está acoplando IA nela. E aí o cliente vai lá, ele entra no nosso site, na Suplementa aí, ele responde um quiz e no final esse quiz a gente resolve algumas dores lá, como sono, unha e pele, longevidade, suplementação. Você escolhe lá as dores que você Legal. tem, e de acordo com as suas E já respostas, te falo o que você vai ter que tomar. no final ele te sugestiona uma fórmula Legal. com esse aval desse time técnico que passou. A gente passou 3 meses fazendo isso, foi bem legal. E aí a gente faz, hoje ainda é feito na nossa empresa, na princípio, e a gente entrega isso para você em forma de caixa, um packzinho que Vê você aí se faz. eu coisei farinha. Acho que talvez uma ou outra aí é conhecida. Eu conheço todas, né? Eu tô Farinha? nessa bolha. Não, não posso falar isso dos meus colegas. Na verdade, Não, pô, mas pro amigo tu pode não, não, falar. eu não posso, eu nem sei. Não dá, isso é Ah, muito vai. interno. Isso, Depois no off tu me conta. Porra, sou teu parceiro, você tem que me levar pra luz, pô. tu tá igual o Alfredo, né? Cara, não, assim, isso é difícil saber, porque assim, isso é muito interno e é muito da política de cada empresa, né? Do que o cara tá comprando, de que o cara não tá comprando, de como ele posiciona a marca dele. Mas tem que estar lá dentro, né, cara? Eu não tô lá dentro, mas assim, é uma prática. Tu tem uma suspeita. Não, é uma prática. Isso é real. Eu conheço um monte de farmácia que se posiciona dessa maneira. Não trabalha com os brands, trabalha com matéria-prima. Eu já comprei algumas, inclusive. Só que você tem que mudar todo o mindset daquele, você tem que remodelar ela toda. O que acontece? Você falou aí de margem, né?
É uma roda difícil de se manter em pé, tá, Yuri? Porque você começa a mexer em qualidade, você busca margem, só que quando você faz isso, você perde cliente. Aí volto a dizer, o empresário que não sabe o que fazer, Dá pino. ele mexe em preço, E irmão. vai ser Ele não exatamente. sabe para onde ir. Então ele acha que, peraí, caiu o cliente, ficou Opa, caro, preço. baixa preço. Ih, caiu o cliente de novo. Ele não se E aí preocupa em gerar valor no produto, ele se ele não preocupa em consegue gerar enxergar além do, preço. do, do copo que você botou Aham. ali. E aí ele começa a baixar preço, começa a baixar qualidade, perde cliente de novo e fala, pô, mas peraí, eu tô baixando preço. Quem disse que teu cliente tá preocupado com preço, irmão? Tu tá perdendo cliente porque tu não tá fazendo efeito na porra do resultado final do cara. E até ele enxergar isso, eu comprei ele. Uhum. Aí eu vou lá, remodelo tudo, faço o rebrand da marca, tago para minha marca, faço toda a reconexão com o cliente dele, converso, gero autoridade, explico para o cliente, esse cara passa a confiar em mim, ele me dá uma nova chance, ele começa a ter resultado, eu começo a ir no médico. Isso eu sei fazer bem. E aí esse cara que vendia 200 mil, na minha mão vai vender 300, 400 muito rápido. Tem mais quanto aí na tua mira? Quantas aí na tua mira pra tu comprar? Eu estou olhando hoje, você vai perguntar um nome que eu te conheço. Eu estou olhando hoje 3 empresas. Três? Qual o nome dela? Eu estou olhando 3 empresas grandes, uma em São Paulo, 2 em São Paulo e uma no Talvez Rio. eu seja a saiba de São Paulo, é verdinha? E eu tenho um NDA assinado com elas, então, assim, isso me impede de dar esse spoiler, mas eu prometo, executando, o M&A dando certo, eu Tu volto já vai aqui. pegar uma grande. Cara, eu tô negociando uma grande, velho. Se essa operação ocorrer, Aí tu cê- pega a maior, né? não, não, Tu pega a maior se essa você tá ocorrer? diante do dono da maior rede de farmácia de manipulação do Brasil. Deixa eu pesquisar no Google. De São Paulo, maior empresa de manipulação atualmente em São Paulo. O Esse, ChatGPT. Vamos ver o ChatGPT que vai falar. Vou pesquisar aqui, ó, ao vivo, hein? ChatGPT. Vamos ver se ele vai descobrir. ChatGPT, eu quero que você me fale qual é o nome da maior rede de farmácia de manipulação que existe atualmente em São Paulo. Vamos lá, vamos ver se o GPT vai me falar. é um mercado informal, tá? Talvez você não saiba, talvez o chat GPT não saiba. É um mercado ainda muito informal, mas tá melhorando. Farmapele, Vicofarma, Farma Fórmula. Com mais de 100, 160 unidades em todo o país. Tu sabe que eu aprendi a ler gente, né? Você sabe que eu aprendi a ler Sim, sim, eu tô gente, né? preocupado com você, sim, sim. Mas Mas fica tranquilo que não foi você que não, mas não falou. é. A Farmafórmula ela é muito grande em franquias. Eu tô falando de Hum, rede própria. Rede própria não apareceu tá. aí. Mas você compra uma A franquia, você pode Farmapel, transformar em rede própria se você comprar todos. sim, não, mas aí não dá, né? São vários donos. Ué, de repente você faz uma negociação que o dono da atualmente ele vai recomprar todo mundo. Bebe água, bebe. Faz assim, meu cara, eu compro você, mas o meu tu vai ter que comprar todo mundo. Teve um movimento desse do Stanley Hair. O Stanley É, Hair, eu conheço porque eu conheço a CFO dele, o Aurimar, um cliente sim, nosso, e eles compraram todas as franquias as de franquias. volta. Eles foram, venderam e depois, por estratégia de negócio, comprou todo mundo de volta. Hoje tá 100% o negócio É um no movimento coisa. Ele fez o movimento de comprar agressivo. todo mundo. Foi o Arimar que negociou todo mundo. Ele falou que teve dois que ele suou pra É. conseguir pegar, mas que no final ele conseguiu, os caras venderam e tudo mais. Geralmente, quando você faz esse tipo de operação, no contrato de franquia, você prevê a regra de recompra. Uhum. Não sei se ele usou isso. Na verdade, tem muitas franquias que nascem sem essa estruturação feita, É, a né? Fórmula, como é grande, deve ter feito isso. A Farmaforma com certeza deve ter feito isso, mas um abraço Um pra galera abraço, da Fórmula. Farmafórmula. Mas, enfim, hoje a gente tem 3 empresas na mesa, a gente está negociando, 2 de São Paulo, uma do Rio. Saindo as três, tu pega as três? Minha mulher tá vendo o podcast? Fala, moça, é um podcast, mas eu não quero que você veja. Amor, desliga. Não tem como você sair agora? Tudo que a Mas gente. hoje é muito mais fácil pra Pra você, mim né? é, pra Porque mim hoje é, você tem dinheiro, pra você mim tem é. acesso, tem investidor, Tem, você chega no cara e fala assim, ó, captação de tem. investimento, consegue Cara, captar em... eu nunca usei nenhum fundo.
Geralmente o meu parceiro é banco. Hoje eu tenho, lógico, muito mais lastro com banco, né? Pelo tamanho da Uhum, empresa e tudo tá lá, folha, cartão. Então eles têm meus números auditáveis lá. E tem um nome construído, né? Eu sou bom pagador, então o uhum. banco tá me querendo muito. Então hoje, realmente, assim, o meu canhão é mais forte no sentido de ter acesso Né, então, a dinheiro. hoje essa decisão de você, por exemplo, pintou as três. A decisão de comprar as três hoje é muito mais fácil do que a decisão de comprar uma a 5 milhões que você teve ano passado. Porque Sim, agora você sim, tem o conhecimento, você sabe com o sim, que você sim. vai mexer, você tem o time. Hoje você tem escala, né? Então hoje você tem grana, né? E tu sabe que se tu pegar três, tu vai fazer acontecer, mas se não fizer acontecer, tu vai tomar-lhe uma porrada, mas não vai quebrar, porque com Sim, certeza também tu protegeu teu patrimônio. sim. Então, até isso eu validei, tá? Eu sou muito da validação. O meu time já está acostumado a isso. Os dois últimos M&A que eu fiz um ano retrasado e fiz um ano passado, lá em Petrópolis, né? A gente comprou a Princípio Ativo, que agora vai virar Princípio. Tinha 3 lojas, a gente fechou uma, agora está com 2. Só vai tirar o ativo, né? Só vou tirar o ativo, tá mais fácil do que nunca. Mas assim, os dois últimos M&A, não fui eu que fiz a integração, já foi o meu time, velho. Ah, legal. Patinaram no primeiro, né? Que foi a Farmavetas aqui no Dantal. O segundo, a galera brilhou. A galera botou os pés. Me ensinaram. Eu falei, cara, eu tenho lá o By the Book, né? Que é da minha experiência. Demora tanto tempo, muda a marca. Mas deixa eu fazer uma Não, a gente pergunta. vai fazer de um jeito. Qual é o racional que está por trás de você transformar em fotossíntese ou princípio? Princípio um. Princípio. Qual o racional como que tu toma a decisão de essa aqui vai ser fotossíntese? Princípio. Esse aqui vai ser fotossíntese. Qual é o racional que está por trás disso? Então, as duas marcas, quando a gente comprou a princípio, as duas marcas dividiam muito a praça, né? Às vezes tinha um princípio aqui, uma fotossíntese aqui. Então a gente usou muita estratégia de marca para ancorar preço. Uhum, Então você vai numa princípio hoje, é R$ 200, você vai na fotossíntese é 205, é 195. uhum. Então isso posiciona preço de como as duas têm um posicionamento muito forte de qualidade. Isso te posiciona na tua cabeça um Tá. preço básico ali. Então a gente trabalha com as duas. As duas foram criando suas identidades próprias, né? Fotossíntese é uma empresa muito acolhedora, por se tratar de planta, a gente tem muito verde, tem madeira na loja, então ela é mais acolhedora. A princípio é muito tecnológica, inovação, cliente mais buscando resultado do que propriamente ser acolhido. Então a gente tem essas divisões lá. O ICP é basicamente mesmo do cliente, né? A gente divide isso e brigam lá na ponta pelos dois. E essa escolha ela vai muito do ponto, né? Então, por exemplo, lá em Petrópolis foi muito fácil. O nome é princípio ativo. Eu tenho muito menos atrito Atrito. para fazer o rebrand para Uhum. princípio. Fotossíntese me dá mais trabalho. Mas, por exemplo, eu acho que cabe uma fotossíntese lá. E aí eu boto bem perto da minha. E aí elas Briga o começam. preço. Vejam o preço. E no final tá tudo no mesmo DRE. Elas começam brigando. A gente tem os DREs individuais Mas tá por. tudo no mesmo, né? Não, tá tudo dentro da mesma caixa. Uhum. Ponto Frio Casa Bahia. Assim, nós temos políticas distintas, nós brigamos na ponta, mas back-office, estratégia, tudo feito pelo mesmo time, né? Inclusive o laboratório. A gente tem toda essa preocupação de padronizar da mesma forma. Mas a gente avança com as duas marcas, muito para ganho de mercado, tá? Para Uhum. posicionar e chegar ali de forma, cara, aqui tem duas, a gente avança e a gente usa muito uma como informação para usar a outra. Então, por exemplo, eu tenho uma loja forte, mas que eu deixo 40% de rejeição, de 30% de rejeição, se eu monto uma fotossíntese do lado, ela tá paga. Porque esse cara automaticamente vai para lá, entendeu? A gente usa muitos dados de uma para fazer o plano estratégico de expansão da A outra. tua meta é um monopólio disfarçado de oligopólio. É. Existem maneiras de se dizer de forma diferente. A história do frango lá que eu contei, você me lembrou agora.
Quando eu fiz FGV, e aí eu tive uma professora da tua área lá, de pessoas, né, de gatilhos mentais e tal, e eu contei a história. A professora, ela perguntou, você escolheu farmácia por quê? Eu falei, porque eu cansei de andar sujo, eu queria andar limpo. A mesma história que eu contei pra você. Eu queria andar de jaleco, bonitão, parecendo um médico e tal. E ela falou assim, não conta mais essa história pra ninguém, não. Eu falei, não? Ela, não. Eu vou te contar o que aconteceu com você e você nem sabe. Eu falei, então me conta. Ela falou assim, durante muito tempo da sua vida, você trabalhou com a morte, você lidou com a morte, matando. E aí você virou a sua vida para curar as pessoas. Caralho, foda. A narrativa ficou linda. Pô, storytelling muito melhor do que eu Caralho. contei, né? Ela falou, você cansou de lidar com a morte e começou a lidar com a cura. Pode ter certeza que foi isso. Por isso que você hoje é tão realizado, dá para ver sangue nos teus olhos, você tem tesão do que você faz. Eu falei, gostei mais dessa história. Mas, assim, em Harvard, lá em Harvard você tem essa, essa cultura de se apresentar, né? De contar, de fazer o storytelling. Eu contei a história da galinha. E o professor se amarrou. Ele falou, porra, é mesmo? Eu falei, é. Ele, mas você não estudou o mercado? Eu falei, professor, 91, que mercado? Estudar o quê? Nem Business existia. plan não existia, porra. Aí ele falou, caramba, foi coragem. Eu falei, foi coragem. Muita, e culhão. Cara, top demais o bate-papo, né? Muito incrível conhecer um pouco da tua história, trocar essa ideia, né? De falar sobre ser um empresário no Brasil, sobre negócios. Tenho certeza que a gente somou muito na vida de quem tá ali assistindo a gente. Legal. Eu volto aqui que eu vou fazer um pedido para você, tá? Especial pra gente encerrar. Né? Mas antes de eu ir aqui, cara, compartilha com a galera aí suas redes, as redes da tua empresa e como que você consegue ajudar essa galera que tá assistindo a gente ali. Ah, eu sou fraco de rede, tá, pessoal? Mas o meu Instagram é Márcio Antônio Amaral, @Márcio Antônio Amaral, né? A gente posta algumas coisas lá, mas inclusive eu vou começar a melhorar isso, né? O Uhum. meu time de marketing me dá Azucrina a tua ideia. azucrina na minha ideia. Mas hoje eu dedico muito o meu conhecimento e as minhas mentorias para o time interno, mas daqui a pouco vocês vão estar vendo coisas novas lá. A gente tem as redes das empresas, né? Que é princípio.far. Você pode copiar neles lá ou entrar no nosso site, www.principio.com.br. A fotossíntese, mesma coisa, os nomes são nossos, www.fotossíntese.com.br. A Suplementa E já está no ar. Entrem lá, encomendem seus produtos. Nome bom. Suplementa aí, pô. Bem Suplementa E, ela é bem carioca. Bem carioca e ela carioca. tem a cor carioca. É uma empresa que a gente. Daqui a pouco vocês vão estar vendo aí, a gente está agora escolhendo o influencer certo para estar trazendo. Agradecer aí a tua audiência, o teu público, obrigado pelo convite. Espero que eu tenha somado Com alguma coisa para certeza. a galera. E quando você me chamar, é uma honra estar aqui com você. Parabéns pela Top tua demais. história aí também. Valeu, cara. Já volto aqui. Você que tá assistindo a gente aí, quero fazer aquele pedido especial que já sabe qual é, deixar o like antes da gente encerrar, curtir, comentar, interagir, deixar aqui também sugestão de convidados, quem que você quer assistir aqui, que você entende que vai ser relevante para sua vida. Então deixa a sugestão aqui, se inscreve no canal também. Todas as terças-feiras, às 20h30, tem podcast Comercial Faixa Preta. E às 20h30, e a quinta, às 20h30, tem esse podcast aqui, que é o Podcast of Sales. E você que chegou aqui, quero te dar um presente, tá? Você acabou de acessar, ganhar o direito de ter um acesso a um diagnóstico comercial 360 com o meu time. O que é esse diagnóstico? A minha equipe vai entrar na sua operação, vai entrar no seu negócio e vai encontrar os pontos cegos da tua operação comercial. Onde que você vai fazer o ajuste fino para que você possa aumentar os seus ganhos e seu faturamento. Eu tenho certeza que eu consigo, dependendo do tamanho da sua operação, fazer você pegar pelo menos 100 mil reais que você está deixando ir embora todos os dias. Opa! Pelo menos. E te digo mais, tem cliente que a gente já fez ele pegar mais do que isso. Mas clica em. Vai ter o QR Code aí na tela ou aqui embaixo. Aponta, preenche o formulário que o meu time vai entrar em contato com você e vai agendar uma reunião para explicar para você, entender o seu negócio e se fizer sentido, se a gente conseguir te ajudar e se você quiser, a gente dá um segundo passo juntos para que a gente possa escalar o seu comercial e melhorar o seu negócio. Beleza? Márcio, essa aqui é a tua câmera, tá? E eu vou pedir para você falar algo olhando para essa câmera aqui. Tá. Cara, ali do outro lado tem um pai de família, tem uma mãe de família que tá desesperado,
que às vezes tá preocupado, que o negócio tá quebrando, o negócio não tá indo certo. Às vezes a pessoa tá com depressão, às vezes a pessoa tá pensando até se matar e do nada caiu nesse podcast. O que que você falaria, cara, pra essa pessoa que tá do outro lado? Algo que vem do seu coração, algo que vem da sua alma. Qual o recado que você daria pra essa pessoa que tá aí do outro lado? Amigo, que responsa é essa? Aí tu dá um soco na minha barriga. Cara, é muito difícil. Mas assim, tem algumas máximas, né, que servem para todos os negócios. Eu não sei o negócio que você está passando, eu não sei quais são as dores que você está vivendo. Eu sei que são muitas, né? Mas alguns conselhos eu posso dar. Primeiro, se especialize o máximo que você puder no teu negócio. Divida com os seus queridos, com seus entes queridos. Tem muita informação boa ali. Não carregue esse fardo sozinho. Divida porque as pessoas que te amam vão saber te acolher nessa hora. Não se mate, por favor. Em nome de Pelo amor de Jesus. Deus, negócio é negócio. Saiba separar. Não tem problema nenhum quebrar. Eu já quebrei, e hoje estou aqui. O que não pode quebrar é você, irmão. O CPF não pode quebrar. Você tem que se manter firme. Mantenha a tua confiança alta. Tenha fé em Deus. Acredite em Deus. Acredite, ou pelo menos tenha uma vida espiritual, seja lá qual que você escolher, forte na sua vida, porque isso te fortalece, né? Tem certos momentos que você precisa chamar alguém, e eu chamo Deus, espero que você tenha essa vida espiritual em dia. Você está com medo, irmão? Vai com medo mesmo. Se prepara o máximo que você puder. Muitas das vezes a gente fica confuso, né? O próprio Yuri falou lá da experiência dele no G4, onde ele falou assim, cara, eu tô aqui no meio de um monte de gente, eu não faço a menor ideia do que os caras estão falando. Eu vou contar um segredo para vocês que pouca gente sabe. Eu fui fazer um curso em Harvard que era o meu sonho, né? Eu sempre estudei em escola pública e eu sempre busquei muito conhecimento. Então era um sonho que eu tinha. O meu primeiro dia em Harvard, aliás, a minha primeira noite em Harvard, eu passei chorando. Eu não entendi nada que os caras falaram. Caraca. Eu passei quase 6 meses me preparando e olha que eu sou inglês bem razoável. O primeiro dia eu não entendi nada que os caras falaram. Então eu passei a noite em claro, chorando, conversando com a minha esposa. Eu falei, fudeu, eu vou ser reprovado em Harvard, vai ser a maior vergonha da minha vida. O que eu tô fazendo aqui, irmão? Porque a gente está sempre se duvidando. E aí no dia seguinte, o que eu fiz aquela noite? Chorei, mas chorei em cima do livro. Chorei estudando. Porque não adianta você chegar no fundo do poço e ficar lá, irmão. Chegou lá, acha uma saída, acha uma corda e puxa. E foi o que eu fiz. Choro e leio, choro e leio, choro e leio, choro e leio. No dia seguinte já melhorou. No terceiro dia eu estava voando. Então calma, as coisas vão se ajustar. Cuidado com as decisões de corredor, né? Você que está assistindo aqui o podcast sabe do que eu estou falando. Tenta ser o mais assertivo possível e vamos tocar a vida. A vida, eu costumo dividir lá com o meu time que isso é uma montanha. E essa montanha que a gente está subindo, nós empreendedores, ela não tem fim, ela não tem o cume. Você vai subir o resto da vida, irmão. E se você parar, você vai descer. Então, se não tem chegada, não tem cume, e se você está subindo, vai no teu tempo. Só não para. Aproveita a jornada. A jornada é muito importante, porque não tem linha de chegada, irmão. Se você acha que tem, não tem. Então vai subindo, vai no teu tempo, vai com calma, e as coisas vão se ajustar. E não se matem, pelo amor de Deus. Então é isso, muito obrigado pela sua presença e até o próximo podcast da Full Sales. Tchau, tchau! Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a Full Sales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já tá contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria e entender como que a gente pode
colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.